Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, justo e maravilhoso, neste momento, Pai, nessa tarde, final deste dia, meu Pai, queremos ser gratos a Ti por todas as maravilhas, pelas Tuas misericórdias, meu Deus, por todos os preparativos e por esse momento, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença nesse culto especial, onde toda honra, todo louvor e adoração seja o Teu nome. Meu Deus, cabe a nós um coração grato, Senhor, pelos Teus feitos, pelas Tuas maravilhas e pela Tua presença neste lugar. Deus, sou grato a Ti pela vida de cada um, cada adolescente, cada criança, cada obreiro da Tua casa. Meu Deus, que nesta noite está sendo confirmada através da Tua palavra, da graça, da unção derramada. Meu Deus, pela imposição de mãos que é confirmado pela Tua palavra. Nesta noite, meu Pai, eu peço que venha confirmar. Derrama, Senhor, também uma graça, uma unção sobre a vida de cada um, meu Pai. E nesta noite, meu Pai, eu peço que adentra neste lugar, cerca com a Tua glória, com a Tua proteção, repreende todo levante, toda perseguição, toda fúria do inferno, meu Pai, toda ameaça, joga por terra pelo poder do Teu santo nome. Meu Deus, essa casa te pertence, assim como cada ovelha do Senhor, que aqui está, Tu és a porta, Senhor. Meu Deus, só entra aqui, meu Pai, aquele que foi convidado pelo Espírito Santo. Por isso eu te peço, meu Deus, coloca anjo do Senhor, com espada de fogo ali, meu Pai. E sobre esta casa, meu Deus, seja muralha de fogo, poder do Teu santo nome. Assim abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Senhor, e ser conosco. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém. As irmãs vão estar louvando. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater. Houve o pecado e seu poder, a batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como um galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessa tem de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combaterás. Olha os campeões aos céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão
Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, em-nos a Jesus e da salvação falai, almas ao Senhor levar. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como um galardão. Tirou muito baixo. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, nós já vamos passar para o pastor Salmo aqui para ele fazer a conclusão do seminário e fazer aquilo que Deus colocar no coração dele. Eu perguntei para ele agora se haver a possibilidade de depois um louvor, se houver no intervalo, amém. Se não, a gente já passa para o segmento da frente, tá bom? Deus abençoe, pastor Salmo. Eu convido a igreja a ficar de pé para nós receber o ministro do seminário. Deus abençoe. Glória a Deus. A Bíblia diz, né, irmãos, que o povo de Deus precisa orar. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Feche seus olhos, vamos orar a Deus, para que o Espírito do Senhor nessa noite, ele possa derramar uma unção, para que nós possamos absorver entendimento, adquirir entendimento, para entender a sua palavra, que o Espírito Santo ele possa nos ajudar, trazer iluminação na palavra de Deus. Deus possa me conceder nesta noite, que eu possa ter uma expressão, para que vocês possam ouvir corretamente e assimilar, e cada um saia nesta noite edificado para a glória de Deus. Oremos ao Senhor. Pai, mais uma vez eu oro a Ti, e eu agradeço o Senhor por todos que já estão presentes, Pai, neste lugar. Abençoa, Deus, toda esta igreja, este seminário que hoje se faz, vamos fazer o fechamento, que o Senhor venha abençoar com todas as sortes de bênção em Cristo Jesus. E eu que te agradeço e te peço no nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Vamos orar, né, pelas crianças, né? Estenda as mãos em direção das nossas crianças. Deus abençoe, Pai, esses cordeirinhos, essas crianças que vão para a sua salinha aprender a Tua palavra. Que Teu Espírito, Teus anjos, meu Deus, o Senhor venha com a Tua mão operando, e que estas crianças, Senhor, sejam, Pai, crianças que venham desenvolver e sejam abençoados, ó Deus, para ser bênção na Tua casa, bênção na sua casa, bênção para a nação e para as nações, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe nossas crianças também. Podemos assentar em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Ontem nós tivemos aqui, dando início, né, o seminário para obreiros, onde nós tratamos sobre o diaconato, e hoje nós vamos aqui fazer a abordagem, o fechamento para pastores, para evangelistas e missionários, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de mencionar, ali está conosco ali a irmã Bela, amém? Levante a irmã Bela. A Bela, eu convidei ela, ela veio, está aqui conosco, né? E Deus abençoe, né, a sua presença, amém? Quero também agradecer a Deus em primeiro lugar,
Louvar a Deus também pela vida do pastor, da pastora desta igreja, pela confiança. Agradecer também aqui o pastor Borges, nosso amigo, que tem nos acompanhado. E agradecer em especial toda a igreja e todos que nos visitam nessa noite. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Amém? Há muitos que pedem a Deus fé, mas não querem ler Bíblia. Outros querem, irmãos, que Deus acrescente a fé, mas não quer orar. O segredo para que nós possamos adquirir fé é oração e palavra de Deus. Amém? Então, você seja um leitor da palavra, um amante da palavra, seja uma pessoa que possa dormir com a palavra perto de ti, já levantar com ela de manhã, de tarde, de noite. Amém? Que esta palavra ela esteja viva, cada um de nós. Amém, igreja? Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 8. Então vamos tratar hoje sobre o ministério pastoral, evangelista, missionário e presbítero. Está aqui, olha, Atos 1, do 4 ao 8. Capítulo 4, né, até ao 8. Está escrito assim: estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: a mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Até aí, glória a Deus. Mas recebereis poder que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Hoje eu quero trazer, irmão, dentro dessa temática aqui, falar sobre Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, em relação ao trabalho, irmãos, que foi confiado nas mãos da igreja, através de um governo, irmãos, que Deus estabeleceu, como hoje foi lido aqui, Efésios 4, a partir do versículo 11, que Deus, ele levantou, é Jesus que levanta, viu? Nós precisamos entender isso, é Jesus que levanta obreiro, é Jesus que levanta pastores, é Jesus que levanta missionário, Jesus que levanta apóstolos, profetas, doutores, é Ele, porque é o Espírito Santo que vai capacitar, é Ele que vai nos capacitar, irmãos, para que nós possamos realizar a sua obra. A obra sem o Espírito Santo, nós não iremos fazer muita coisa, não. Os homens, irmãos, estão confiados hoje no que adquire, o que possui, através do seu conhecimento. As pessoas adquirem formação. Eu estava com um pastor, e esse pastor se dizia doutor em divindade. Você sabe o que é doutor em divindade? Sabe o que significa? Né? Dentro da área teológica aí, irmãos, uma pessoa, você olhar para os rabinos em Jerusalém, um rabino, ele tinha um respeito, uma alta consideração, porque era uma pessoa preparado. Eu conversei com um rabino, irmãos, quando eu trabalhava no aeroporto. Os homens estudam, irmãos, ele mostrou, livros, pastor, estuda sobre geografia, física. O que vocês pensaram? O homem tem uma mente, e fora o Torá, as coisas que, olha, muitos anos é passado de um para o outro. E quando eu falei com esse homem, ele falou assim: eu sou doutor em divindade. E eu falei assim: eu tenho um curso disso, curso daquilo. Mas quando eu comecei a falar para ele, conversei com ele a respeito da Bíblia, e falei, irmãos, um assunto sobre Samuel, o homem não soube nem onde estava o livro de Samuel, e nem explicar. Eu acho que, irmãos, muitos aqui, às vezes, sabem até na televisão o nome da novela, os nomes de artistas e tudo, e pessoas, irmãos, que professam a fé e que diz que é um obreiro e não conhece a palavra de Deus. Então, irmãos, olha, eu quero dizer uma coisa para você, porque eu prefiro ser doutor da Bíblia do que ter canudos, irmãos, e não conhecer a Bíblia Sagrada. O fundamento, irmãos, da fé do cristão e para o obreiro tem que ser a Bíblia.
A nossa linguagem, irmãos, tem que ser a palavra de Deus. Deus só tem, irmãos, compromisso com esta palavra. Só Ele tem, irmãos, compromisso, porque quando nós pregamos a palavra, aí o Senhor, Ele vai ter o quê? Compromisso para poder cumprir a palavra, aquilo que estamos falando. E falando disso aqui, irmãos, dessa passagem de Atos aqui, nós vamos entender uma coisa importante nesse pano de fundo, nessa noite, que muitos irmãos querem ser missionários, querem ser portadores da palavra, evangelistas, querem cruzar as fronteiras, querem ir para outros países, mas nem Jerusalém, irmãos, que representa o lugar que nós vemos ali que Jesus ele deu uma ordenança, um direcionamento: ficai em Jerusalém. A obra do Senhor que ele tinha primeiramente era com Jerusalém, e depois era para estender, irmãos, para o quê? Para Samaria, para a Judéia e até os confins da terra. O que a palavra nos sugere aqui, para que nós somos obreiros, irmãos, precisamos buscar o poder de Deus de dia e de noite, porque nós estamos lidando com uma obra que ela é espiritual, ela não é humana, ela é espiritual. Paulo ele escrevendo, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne, o sangue, mas é contra as potestades, não é brincadeira. Uma vez eu estava na casa do irmão, tem muitas pessoas, irmãos, que tem muito crente cético, tem muito obreiro cético, que não entende, não compreende, você vai falar, a pessoa fica até assim, o coração fechado, a mente fechada. E Deus estava falando através de uma irmã dentro da casa daquele obreiro: olha, você precisa orar, porque Deus me revelou que tem um principado, que ele está sondando a tua casa e ele quer pegar um dos teus filhos. Qual foi a resposta daquele irmão? Falou assim: ô irmã, a minha vida já é coberta com o sangue de Jesus. Às vezes nós somos ignorantes, irmãos, naquilo que Deus ele quer trazer para nossas vidas, para nos avisar. Nós precisamos estar com nossos ouvidos abertos para ouvir Deus falar. Deus fala de muitas e várias maneiras, e é Ele que escolhe como vai falar conosco. Ele falou: olha, a Moisés eu falei com ele, olha, cara a cara, mas os outros profetas falei com sonho, revelação. Então aquele que tem intimidade, aquele que busca comunhão, aquele que se aproxima de Deus, vai ter mais de Deus. Deus vai falar, irmãos, claramente. Mas aqueles irmãos que têm dificuldade, Deus ele quer se aproximar e ele quer ter um relacionamento com você, mas você precisa buscar. E aí aquele que aconteceu, passou muitos anos, o filho daquele irmão, daquele obreiro, ele foi cair nas drogas, morreu com overdose, na bebida e no mundo, irmãos, porque não deu ouvido à voz do Espírito Santo. Quando Deus, irmãos, ele vem aqui, que eu quero trazer, nós estamos tratando hoje sobre a parte do altar, que é o ministério. Deus colocou no altar pastores, conselheiros, presbíteros, colocou pessoas para lidar com a palavra, para aconselhar, para dar direcionamento. E se nós não crermos, irmão, nos profetas de Deus, quando fala profeta aqui, irmãos, o profeta não é aquele somente que ele é a boca de Deus, ele fala diretamente. O profeta aqui na palavra também é aquele que porta a palavra. Um pregador, ele é um profeta da palavra de Deus, porque ele está falando a palavra do Senhor. E quando, irmãos, ouvimos e atentamos, irmãos, para a liderança, a cobertura que se fala, irmãos, espiritual sobre as nossas vidas, isso vai fazer toda a diferença. E entenda uma coisa, irmãos, olha, os obreiros hoje é um seminário. A cachoeira nunca, ela vai vir, irmãos, de baixo para cima. A cachoeira sempre ela vai cair de cima e vem para baixo. Isso quer dizer, essa cachoeira emana lá do trono de Deus. E quando essa cachoeira ela emana, irmãos, ela vem descendo e passa aqui, ó, pelo altar, passa pelo limiar, irmãos, aqui deste altar, e ela vai em direção da igreja, em direção dos necessitados, aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Você está entendendo nessa noite que eu estou falando? A importância que nós temos, que devemos ter, irmãos, alto apreço, estima e consideração aos nossos pastores e aos líderes que Deus colocou sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos, aqui para a gente hoje ganhar o tempo, vamos falar sobre o evangelista nesta noite. Vamos começar pelo evangelista, o ministério do evangelista. Nós precisamos orar, e essa igreja aqui é uma igreja de oração. Toda igreja que ora, irmãos, ela é bem-aventurada.
Toda a igreja que ora, ela está clamando, irmãos, olha, os livramentos de Deus, está clamando as misericórdias, a bondade, está intercedendo. Você sabe como é que Deus ele começa a agir, operar? É quando a igreja ora e intercede. Uma coisa é orar, outra coisa é clamar, outra coisa é suplicar, outra coisa é interceder. Quando a igreja começa a interceder e orar e pedir, Senhor, batiza com o Espírito Santo, Jesus ele salva, Jesus faz isso, faz aquilo, a tua intercessão, Deus ele vai começar a trabalhar na oração e na intercessão que você está fazendo. A oração precisa ter propósito, precisa ter alinhamento. E nós precisamos entender que precisamos orar, como foi falado ontem, rogai ao Pai para que Ele envie trabalhadores para a sua seara, porque o campo é grande, mas falta trabalhadores para esta vinha e para trabalhar para Deus. Muitos querem trabalhar para Deus, muitos obreiros querem trabalhar para Deus, mas da sua forma e do seu jeito. Você sabia? O obreiro, a pessoa que quer trabalhar para Jesus, pastor, ele quer trabalhar da sua forma, do seu jeito. Ah, conte comigo. Ó, pastor, conte comigo. Na hora que você precisar, conte comigo. Mas eu gosto de conte comigo, irmãos. Toda vez que precisa, não tem um que está ali à disposição. Porque a pessoa quer do seu jeito, ele quer fazer a obra da sua maneira, da sua forma e da sua condução. Mas a Bíblia, irmãos, ela vai nos mostrar que tem uma condução, tem uma direção, tem uma forma correta que Deus ele quer trabalhar. Por isso que eu falei, a fonte, ela não vem de baixo para cima, ela vem de cima para baixo. Quer dizer, todo direcionamento, toda ordenança, todo mandamento, algo que nós viemos receber, tem que vir da parte, irmãos, daqueles que estão o quê? No altar de Deus. Por isso que o altar precisa orar, o altar precisa buscar de Deus direção, precisa buscar de Deus, irmãos, para que Deus possa dar e entregar para o povo. É uma coisa muito séria. E o evangelista aqui, irmãos, olha o que está escrito aqui, Mateus capítulo 4, versículo 19, eu só quero ler somente uma parte que fala assim, olha, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Deus, irmão, se interessa de levantar evangelistas para o ministério, evangelistas para fazer a obra. Uma coisa, irmãos, olha, Deus colocou na mão do evangelista. O evangelista, ele vai para poder pescar peixe, mas quem vai tratar o peixe é o pastor, viu? Ah, eu quero dizer que os dois é trabalhoso, tanto quem pesca quanto quem vai tratar o peixe. Os dois é trabalhoso. O trabalho do evangelista, irmãos, é árduo. Hoje em dia as pessoas querem fazer, irmãos, a obra da sua maneira, do seu jeito, na sua casa. Hoje nós estamos vendo aí, irmãos, igrejas que são abertas dentro de casa. Hoje tem pessoas que querem fazer obra de tudo que é maneira, mas muitos querem fazer obra, mas não quer prestar conta, irmãos, a Deus. Toda pessoa que quer fazer a obra independente, sozinho, irmãos, isso é muito perigoso, porque é melhor um do que dois. É melhor, irmãos, caminharmos, irmãos, com um do nosso lado, que venhamos somar as forças, do que andar sozinho na obra. Há muitas pessoas que querem fazer a obra do Senhor, querem fazer o trabalho do Senhor, mas não querem buscar a cobertura, não querem buscar essa ajuda do Senhor. E nós vemos aqui, irmãos, que a pessoa do evangelista, irmãos, a primeira coisa que precisamos entender, dica para o ministério do evangelista, é o evangelista que ele nunca pode perder, irmãos, o temor e o respeito a Deus. A pessoa que lida com a palavra, prega a palavra, ele tem que estar debaixo de uma humildade, de uma simplicidade, buscar de Deus a cobertura, irmãos, porque, como eu falei ontem, quantos começaram bem e se perderam no meio do caminho? Eu quero dizer para você que a segunda coisa, irmãos, que o evangelista ele precisa ter o amor de Deus para transferir para as almas que estão perdidas. As almas que estão aí, irmãos, no mundo, pessoas que precisam de uma mensagem de salvação, de uma mensagem de redenção, de uma mensagem, irmãos, que possa Deus alcançar, e o evangelista é esta pessoa para levar a palavra do Senhor, irmãos, lá fora. Há muitos irmãos que querem pregar a palavra de Deus, mas não querem ganhar alma para Jesus. Há muitas pessoas que querem, irmãos, pregar o evangelho, mas não querem se dedicar às almas. Para se dedicar, irmãos, para ganhar alma para Jesus, nós precisamos orar. Nós precisamos clamar por essas vidas. Nós precisamos, irmãos, soluçar. Antigamente, irmãos, eu ainda tive a oportunidade de ver pastores, irmãos, que falavam, pastores que oravam, que o seu paletó ficava todo molhado de suor, pelo um clamor, pelos perdidos, pela alma, irmãos, para que o Senhor pudesse dar almas para ele.
E o nosso coração, aquele que arde no seu coração como a chama da evangelização, ele precisa pedir a Deus para que essa chama ela possa crescer cada vez mais, ela possa crescer para ter uma paixão, irmãos, pelas almas. Os evangelistas que vão ser hoje separados, ou você que tem esse desejo de evangelizar e ganhar alma, comece através do temor a Deus, amar as almas, e comece através da oração, porque através da oração você vai ganhar muitas vidas para Jesus. E eu quero dizer para você que Deus, quando na minha mocidade, quando eu falei ontem, eu entreguei para Jesus. E eu amo essa parte de evangelismo. E Deus me entregou, irmãos, uma área do evangelismo que é pessoal. Eu gosto de ganhar aquela pessoa face a face. Eu fico evangelizando um, evangelizando o outro. E além de evangelizar, eu pego no pé da pessoa, adoto aquela pessoa e trago para a igreja e não largava aquela pessoa. Eu tinha que ver aquela pessoa firmando, batizando. Levava ela, quando eu via que ela já estava indo sozinha para a igreja, aí eu ia para outra missão. Você está entendendo? E Deus colocou na minha juventude para que eu viesse ser um líder de uma equipe chamada GEMIC, Jovens Missionários Cristãos. Nós fizemos vários evangelismos, saímos pelo Goiás, saímos pela Paz, quem ia lá para o Maranhão, muitas cidades pequenas. E uma vez nós alugamos um ônibus. Esse ônibus ele poderia levar 45 pessoas. Eu levava pregador, levava músico, levava pessoas para evangelizar, levava cozinheira. Quando nós chegava naquela cidade, levantava a tenda. Ali nós fazíamos qual a estratégia que Deus ele dava no nosso coração. A gente ia para uma igreja, que aquelas igrejinhas no interior que não tinha quase assistência, e ali nós nos colocávamos, irmãos, nós ia para poder semear. A igreja não gastava nada, tudo a gente levava, desde a alimentação, tudo nós tínhamos tudo preparado. E nessa viagem que nós fomos fazer lá em Santa Teresa, quem vai para Belém, Brasília, nós fomos para essa cidade e nós alugamos um ônibus. Esse ônibus, quando nós estávamos ali perto, quase passando o Cocalzinho, não sei se o pastor conhece, quando o ônibus ele ia subindo o morro e ele ia descendo, a roda dianteira, irmãos, do lado direito saiu do ônibus. E quando saiu, irmãos, olha, o ônibus começou a arrastar. E irmãos, e era 1h da manhã, só via crente gritando: sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus me guarda, Senhor. E tinha um abismo do lado, pensava que o ônibus ia tombar e todo mundo ali, irmãos, ia perecer, muita gente. E sabe o que aconteceu? O ônibus parou. E quando nós ficamos lá, e tinha mais dois que eram comigo nessa liderança, e eles falaram assim: e aí, como é que vai ser, líder? Nós vamos agora voltar para Brasília e ter que parar a obra. Não, Deus nos chamou, eles estão nos aguardando lá, vamos completar a missão, porque a cidade lá, nós vamos evangelizar a cidade todinha, em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? 1h30 da manhã para 2, apareceu um caminhão, do nada, apareceu lá, irmãos, ele encostou, e aquele homem falou assim: olha, o que aconteceu? Não, aconteceu, a roda saiu, explicou tudo. Aquele homem do caminhão desceu, olha, 2h da manhã, um breu. Você acredita que eles encontraram o pneu do ônibus? Aquilo ali já era algo sobrenatural, viu? E quando eles desceram ali, trouxeram aquela rodona do caminhão, aquele homem, ele era mecânico, dizendo ele, encaixou aquela roda, não estragou o eixo, não estragou nada. E ele falou assim: vocês só vão 50 e 60 por hora. Quando foi visto assim, aquele caminhão com aquele homem desapareceu, que ninguém mais sabia para onde foi aquele caminhão. E não foi aquele negócio, quando estava dirigindo, tinha aquele motorista que estava conduzindo, o motorista ele era desviado. Do seu lado tinha um copiloto, né? E ele preocupado com a roda, se ia sair de novo. Quando ele olha para a roda, ele falou: olha, eu vou te falar uma coisa, você não vai acreditar. Tem uma mão branca aqui, gigante, segurando essa roda. E Deus está segurando essa roda desse ônibus. Aquele motorista, ele começou a se alegrar, o homem se converteu. Olha como é que você vai fazer na obra de Deus. Olha o papel, irmãos, do evangelista, quando tem no coração de ganhar almas, não tem barreira, ele vai ter que realizar a obra de Deus.
Aí nós seguimos a viagem, chegamos na cidade, a pessoa observou lá o mecânico, aquelas rodas, não, está tudo perfeito. Aí ele foi, irmãos, o motorista meteu o pé, nós já estávamos atrasados, já estava para chegar às 7 da manhã. Quando nós estávamos 9 horas da manhã, as correias quebra. Ficou só uma. Aí eu falei, e agora? Aí uma já fez igual o João Marcos, voltou para trás. Eu estou voltando para trás. Há muitos irmãos que não têm a fé suficiente, irmãos. Aquele que Deus colocou algo no seu coração, ele precisa acreditar no que Deus está fazendo. E sabe o que aconteceu? Aí aquelas correias, com somente aquela única correia, devagarzinho, nós chegamos na cidade. Aí o pastor nos recebeu e tudo, a igreja bem pequenininha, pastor, me lembra até hoje. Aí ele falou assim, pastor, e aí, vamos fazer o trabalho, tudo? Ele já nos levou, ele colocou numa casa só para a gente ficar lá, o pessoal, para arrumar as irmãs, arrumar lá a comida e tudo para a gente, para nós íamos ficar 3 dias nessa cidade. E ele falou assim, pastor, e esse espaço aqui? Pastor, está pequeno, vamos conseguir uma tenda? Ele conseguiu uma tenda, irmãos, que cabia mais ou menos nessa tenda, irmãos, umas 200 pessoas. Que deixou aberto lá, o pastor, ele correu atrás, organizou, e o que eu comecei a fazer com o pessoal, vamos evangelizar a partir de manhã até a tarde, porque à noite nós temos o trabalho, e nós pegamos aqueles irmãos, aqueles jovens, espalhamos na cidade, em 3 dias nós evangelizamos toda aquela cidade naquele lugar, levando a palavra de Deus. O papel do evangelista, olha meu querido pastor Gedalia chegando, meu pai na fé, aleluia. Nós chegamos ali, escute bem, quando nós chegamos ali, irmão, naquela cidade, evangelizamos ali todo aquele lugar, olha como que Deus ele vai fazendo. Deus ele ali, irmãos, tinha uma pessoa lá que era um dos irmãos, ele começou a passar mal, e ele começou a dar dor nos rins lá, e ele foi parar lá no hospital. Ninguém estava entendendo nada, mas Deus, irmãos, estava no comando e na situação. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Aquele irmão ali foi para lá, do lado dele, do leito, tinha um homem. Esse homem era o homem mais rico daquela redondeza, era um fazendeiro. Ele estava lá entre a vida e a morte. Aquele irmão, quando estava lá naquele leito lá, sabe o que ele fez? Ele começou a anunciar Cristo para ele, a pregar a palavra de Deus para ele. Sabe o que aconteceu? Aquele homem se converteu, aquele fazendeiro, e na hora que ele se converteu ao Senhor, sabe o que aconteceu? Ele ficou bom, aquele fazendeiro, ele ficou bonzinho daqueles rios e voltou para onde nós estávamos. Olha o que é a obra de Deus. Olha o que é a obra do Senhor. E quando nós voltamos, irmãos, ficamos ali. Pastor Gedalias, olha, meu pastor estava lá, estava o pastor Leonardo, estava o irmão Hélito, tudo a gente era jovem naquela época, né? E o que aconteceu? O Hélito pregou na sexta-feira, o irmão Leonardo pregou sábado, eu ia pregar domingo. E aí naquele dia eles foram sair, e eles falaram assim, bora Samuel, vamos banhar lá no rio lá. Eu falei, não, eu vou orar. Peguei uma cadeira, fui lá para debaixo de um pé de árvore, e eu fui orar e chorar diante do Senhor, falando assim, Senhor, me dê almas nessa noite, Senhor, porque nós viemos aqui, Senhor, para ganhar almas para o teu reino. E naquela noite ali, sabe o que Deus fez quando nós estávamos naquela reunião? Irmãos, os céus desceu naquela reunião. Deus, irmãos, visitou pessoas ali, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo, Jesus começou a curar vidas ali, salvar. O culto foi terminar 1h da manhã. E quando nós estávamos para voltar, o pastor chorando, toda a igreja não queria que a gente voltasse, irmãos, porque aquela chama, aquele amor que estava presente naquele lugar, irmãos, Deus estava operando. Deus, irmãos, o que eu quero falar nesta noite, que Deus ele tem o interesse de levantar evangelistas. Nós precisamos de novos evangelistas para esta geração. Nós precisamos de homens, irmãos, que ele tenham sede, que ele tenha vontade para poder pregar a palavra de Deus, possa anunciar a palavra do Senhor. Está necessitando, irmãos, de homens que possam ter no seu coração esse desejo, esse amor de fazer a obra de Deus. Falando do evangelismo, irmãos, olha, o evangelismo ele precisa ter cuidado com o seu testemunho. É muito importante o nosso testemunho. A minha avó falava muito comigo. Eu sou de uma família bem simples, da parte da minha avó. O pastor Gedalia conheceu a minha avó ainda viva, né? Era uma pessoa muito simples. Mas minha avó falava assim para mim, olha meu neto, é o seguinte, a única coisa que o homem precisa prezar é o seu nome. E ela falava aquilo para mim, eu ficava ouvindo. E hoje eu entendo pelas escrituras,
que o Espírito Santo, ele quer que nós venhamos, irmãos, preservar o nosso nome, irmãos, como cristão, um servo de Deus, porque somos seguidores de Jesus, estamos sendo testemunha de Jesus, nós estamos aqui representando nessa terra agora o reino de Deus, somos embaixadores desta palavra tão maravilhosa e poderosa. E olha o que ele fala aqui: nós devemos, irmãos, ter agora o cuidado, um testemunho consigo mesmo. Eu preciso cuidar do meu testemunho. Como é que eu vou ganhar os lá de fora se eu não tiver um testemunho? Porque as pessoas falam assim: o que importa é pregar, o importa é falar a palavra de Deus. Não, o importa, irmãos, é que nós possamos ganhar aquelas almas para Jesus, começando pela nossa vida. Eu estou morando agora, sou recente lá em Taguatinga. A minha preocupação, irmão, não é eu colocar e falar no alto-falante: olha, eu sou crente, eu sou isso, sou aquilo. Não, eles precisam agora me conhecer através da minha vida, do meu comportamento. Eles precisam, irmãos, ver na minha vida Jesus. Eles precisam ver Jesus na nossa vida. Como é que nós vamos ganhar, irmãos, vidas para Jesus, se nós não estamos cuidando do nosso testemunho? Então aquele que porta a palavra de Deus precisa ter cuidado com o seu testemunho. A segunda coisa, ele precisa também ter um testemunho lá dentro da sua casa. Eles precisam ver mudança, transformação, conversão, e precisa ver na gente o quê? Frutos dignos de arrependimento. Pastor Gedalias, quando eu chamei para ir lá em casa, que ele foi lá na casa da minha mãe, ela era do Sobradinho do Centro lá, muito zangada, muito assim, nervosa. E eu chamei o pastor, estava o pastor Osmar na época também vivo, né? Hoje está com o Senhor, e estava também na época que era o diácono Leonardo, né? Que hoje é o pastor Leonardo. E aí eu chamei o pastor Gedalias para ir comigo: pastor, o senhor vai lá comigo. Só que a mãe me falou assim: não me traga nenhum desses pastores aqui, não, se vier eu vou jogar água quente neles. Eu não podia falar para o pastor Gedalias isso, porque se eu falasse para ele, não sabia qual seria a recepção. Eu fiquei calado, fiquei comigo. Não vou falar não, vou chamar ele. E dentro do carro, todo o pastor Gedalias dirigindo, alegre, os irmãos, eu só ali pensando: eita Jesus, como é que vai ser esse negócio quando chegar lá? Porque nós precisamos, irmãos, ganhar os nossos parentes. E eu pensava que ia ganhar minha família levando o disco do Osé de Paula. Porque era muito cão em cima do lombo da minha mãe, era terrível. E eu pensava que ia ganhar através do Osé de Paula. Falei: vou botar aquele hino lá naquele som, naquele radiola bem antigona. E na minha mente, olha como é que é mente de novo convertido. Aí eu pensava: ela vai vir chorando, vai ajoelhar, vai falar: eu quero Jesus. Eu ia orar e ela ia aceitar. Olha a minha mentalidade, de novo convertido. Mas quando ela veio foi com um cabo de vassoura. E ela falou assim: você agora desliga isso aí, porque você quebra esse som todo, eu vou quebrar no pau, no pé, e vou quebrar na tua cabeça. Eu fiquei murchinho, falei: Jesus, eu pensava que ela ia se converter, e o poder de Deus, mas foi tudo ao contrário. Aí quando foi o pastor Gedalias que foi lá, falei: agora ela vai aceitar. Mas ela estava assim: não me traga não, que eu vou jogar água quente neles, eu não gosto de crente. Sabe o que aconteceu? Chegou, irmão, a recepção foi muito calorosa não. Trataram, irmão, não foi muito educado. Meu pai, ele era doente mental, esquizofrênico. Olha, irmãos, o que é? Eu pensava que eu ia ganhar Jesus. Foi quando eu vi o pastor Gedalias me levou lá para o Monte das Oliveiras. Eu conheci o Monte das Oliveiras, comecei a orar para ganhar a minha família para Jesus. Passei 1 ano e 2 meses em oração e jejum, clamando ao Senhor para salvar, e nas minhas intercessões orava, eu falava: Senhor, transforma e faz deles sacerdote, Senhor, na minha família, levanta sacerdote, Senhor, na minha casa. Tudo aquilo que eu orei, eu pedi, o Senhor, Ele fez. Meu pai entrou dentro de uma casa lá que era vizinha lá, e essa casa vizinha que ele entrou, tinha uma irmã lá que era da 12, aquela mulher lá, uma senhora cheia do Espírito Santo. Nós falamos ontem aqui, olha, o cristão, o obreiro precisa ser cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Aquela irmã chegava lá, aí caiu uma pessoa endemoniada lá, ela chegou, só deu um assopro no ouvido da pessoa e ordenou: sai demônio. A mulher arregalou o olho, ficou bonzinho. Aí meu pai ficou impressionado. Meu pai também era lá do centro, era lá do Xexenoye também, minha mãe. Ele olhou assim para ela, falou assim: eita irmã, mas a senhora tem um poder muito grande, eu quero esse poder para mim. Aí ele falou assim: não, meu irmão, isso aqui tudo é Jesus.
Pois eu quero. E a senhora é da onde? Eu sou lá da Assembleia de Deus da quadra 12. Aí ele falou assim: pois eu quero ir para lá. Olha, meu pai, alienado mental. No dia chegou e falou assim para minha mãe: a partir de hoje eu sou um crente. Ela falou assim: estão doido. Todo dia tu muda de religião, estão doido. Mas a Bíblia fala, irmãos, aqueles que vêm a Deus, a Jesus, nem os loucos errarão o caminho. Meu pai aceitou a Jesus e através deles começou a obra. Meu pai aceitou Jesus, ele ia sozinho. Minha mãe falava para o Dinho: acompanha ele, porque senão ele vai se perder. Meu irmão tinha que acompanhar ele. Meu irmão, quando foi aceitar Jesus, os dedos dele eram cheios de ferida. Ele tinha um cabelo igual um índio, andava de short, andava jogando flecha, pensando que era o que? Era caçador. E ele não queria, e os demônios beliscavam ele, balançavam ele na rede, derrubavam ele, assombrava ele. Ele se jogava no meio dos meus pais com medo, se tremendo, porque, irmãos, essas coisas espirituais é terrível e é real. E a pessoa só vai buscar segurança, irmãos, e não vai ter medo se tiver com Deus na sua vida. E esse meu irmão, irmãos, um dia que o pastor Leonardo estava lá em casa com aquela voz dele, né? Com aquele hino que ele sempre canta, né, pastor Gedali, né? É o mesmo hino, ele cantando, ele cantava, meu irmão estava lá dentro, lá de casa, e ele louvando, ele estava no carro lá, sentado no volante lá, ele louvando lá na casa da minha avó, e ele entra com os olhos cheios de lágrimas, e falou assim: eu quero esse Jesus também para a minha vida. Ele passou 6 meses, irmãos, ali para poder se batizar. E quando ele se batizou, ele desceu as águas. Quando ele desceu, aquelas feridas que estavam no seu dedo, que era maligna, Deus curou ele e libertou para a glória dele. Eu tinha uma irmã, o pastor Jadalê também conhece, que é a Socorrinha. Muito dura, difícil. Eu falava para ela. E quando o crente é novo convertido, irmãos, olha, e eu falava só do juízo final. Olha, tu vai queimar no fogo eterno. Você não quer saber de Deus? Tu vai morar com o capeta, vai ser espetado por ele de dia e de noite. Eu não era novo convertido, era a minha linguagem. Eu não sabia, era essa a linguagem, pronto. E ela disse que ficava com a raiva de mim. Ela fica, olha, quando tu falava daquele jeito, quando ela se converteu, eu tinha uma raiva, mas me dava um medo tão grande lá dentro de mim. E eu orava: Senhor, se revela, se manifesta. Olha, Senhor, eu quero essas almas para ti. Isso aconteceu. Deus deu um sonho para ela da vinda de Jesus. Ela disse que estava em casa, de repente ela disse que viu um estrondo, aquele bum, quando deu aquele estrondo assim, aí o povo lá na rua gritando, e gente, quando ela foi na janela, via gente puxando os cabelos, correndo de um lado para o outro, e ela falou assim: é a vinda de Jesus? É a vinda de Jesus? E quando ela olha para o céu, ela via Jesus, ele vindo, lá de uma nuvem lá da glória, e ele vê que essa nuvem baixou até perto dela. E ela diz que via 2 varões, um lado e do outro, que ela olhava assim, ela diz que lembrava do meu rosto e do meu irmão, que eu já tinha aceitado o meu irmão, ela pensava que aquele anjo era o nosso rosto, e ela falou assim, olhando ali, é Jesus, e aí aquela voz falou assim: eu venho para aqueles que duvidaram da minha vinda. Quando ela acordou cheio de lágrimas, e ela falou assim: eu vou para a igreja. Ela correu lá para a igreja, ela aceitou a Jesus. Deus salvou outra minha irmã também, irmãos, e olha que Deus começou a salvar os meus tios, meus primos lá em Teresina e tudo. Olha, Jerusalém, irmãos, fala o quê? Que nós precisamos evangelizar a nossa casa, a nossa cidade, precisamos ganhar para Jesus. Lá na Candangolândia, irmãos, eu entrava nas casas, falava de Jesus, mostrava Jesus, eu levei 2 jovens lá para a igreja, que eu morava lá na Candangolândia, lá para o Bandeirante. Levei o Gilson, né, e o Valdez. O Gilson o senhor já tomou para si. E no dia que estava lá, uma oração que era ainda lá no porão, eu lembro até hoje, pastor Gedalias, lá no porão, estava o pastor Eliseu Menezes, que estava pregando, e ele pregou nessa referência que nós lemos hoje, e ele falou assim: e recebereis poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minha testemunha. E ele estava trazendo uma palavra assim naquela noite, né? E eu olha como é que eu vendo o pastor Gedalias pregando aquele fogo, e o olho faltava sair para fora, né? E aquele negócio, fica, esse negócio aí. E quando eu vi o pastor Eliseu Menezes pregando, eu falei assim: mas Jesus, vai ser algum negócio aí bom aí? Porque o homem está muito parado, falando essa palavra assim, meia parada, devagar. Eu pensando comigo, olha como meus pensamentos do novo convertido.
Mas quando pensa que não, eu falei assim, eu acho que esse homem não vai se converter não, com essa palavra. Mas, irmãos, aquela palavra estava penetrando no coração do Valdez. E olha, irmãos, que o homem era católico, a irmã era católica de pé roxo. E ela falou assim, Salmão, você tirou uma ovelha branca, e ela se tornou agora uma ovelha negra por causa de você. Eu falei, não, agora é diferente, agora ele é ovelha branca e deixou de ser ovelha negra. Você agora deixa de ser ovelha negra e passe para o lado do rebanho que é branco, viu? Porque Jesus tem salvação para a sua alma também. E quando ela falou assim, ela ficou com ódio tão grande de mim, naquela noite o Valdez se aceitou a Jesus. Nós precisamos, irmãos, a igreja orar, e precisamos que Deus, irmãos, possa levantar novos evangelistas, irmãos, para a nossa geração. A igreja precisa de evangelistas. Mas não é pessoas, irmãos, que queiram somente o título. Tem pessoas, irmãos, que estão preocupadas com o título de evangelista, de pastor, de bispo, de apóstolo, de tantos títulos, mas não quer fazer nada para Jesus, não quer trabalhar para Jesus, não quer entregar um folheto, irmãos, não quer participar, irmãos, olha, do evangelismo da igreja, não quer fazer parte da oração da intercessão. E para que nós possamos ganhar, irmãos, olha, os da nossa parentela, ganhar, irmãos, olha, até a confiança dos irmãos da fé, nós precisamos demonstrar, irmãos, o nosso trabalho, irmãos, com afinco para Deus. Deus quer trazer um despertamento para esta igreja, irmãos, mas é um despertamento que ela possa trabalhar para Deus. Quantos congressos que as pessoas fazem aí, irmãos, nas igrejas? É congresso para a mocidade, é para as irmãs, é despertamento. A gente vê, irmãos, aquela alegria, aquele fogo, irmãos, mas no final acabou aquela festa, irmãos, a vida volta à normalidade. Ninguém, irmãos, tem uma consciência do que o trabalho, o investimento ali que foi feito, ali gastou dinheiro, oração, gastou, irmãos, ali um empreendimento, as pessoas ali não viram sacrifício. Tudo isso, irmãos, é para investir na tua alma, no teu coração, para que você possa sensibilizar e falar, eis-me aqui, Senhor, Senhor, conta comigo, eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer a tua obra. Se eu fosse para, irmãos, fazer a obra de Deus esperando em coisa que eu tenho, tem gente que só quer fazer a obra de Deus, que eu falo assim, quando eu terminar a minha faculdade, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver o casamento, tiver o filho, eu vou fazer a obra de Deus. O que vai impedir a gente fazer a obra de Deus é o nosso coração. Não é o que você tem que priorizar primeiro a Deus. Eu fiz tudo ao inverso. É coisa de doido, fui tudo ao inverso. Casei desempregado. Larguei polícia militar. O povo me chamou de doido. A igreja falou, tu está doido, meu filho. Tu está largando um serviço que você vai aposentar. Eu falei assim, eu quero. Uma primeira coisa, eu estava orando e estava falando com Jesus na semana, pastor. Eu falei assim, Senhor, o meu prazer, primeiro, Senhor, está na tua casa. O meu prazer é estar na tua presença. Esse era o meu prazer em primeiro lugar. A segunda coisa era agradar a Deus, de poder levar a palavra de Deus a pessoas que precisam. Eu não estou preocupado, Senhor, o que amanhã vai acontecer comigo, se eu vou ter emprego, se eu vou ter casa. Senhor, eu quero te servir. E eu, como falei hoje aqui, olha, fiz 31 anos de casado. Deus me ajudou a criar meus 3 filhos. E até hoje, irmãos, eu estou na presença de Deus, na obra de Deus, tudo isso por causa da graça e da mão de Deus. E eu quero continuar, porque tem muitos pastores que falam assim, eu quero jubilar, eu quero agora depois jubilar. Eu falo, eu quero jubilar, eu quero ficar, irmãos, olha, gagar. Eu quero que Deus me dê saúde, que eu quero trabalhar para Jesus, até o último dia que Deus me der fôlego nessa terra. Eu quero trabalhar para Jesus, eu quero ganhar alma para Jesus, eu quero fazer algo para Jesus. Nesta noite eu quero que você entenda, nós precisamos, irmão, nos dispor para fazer algo para Jesus. Uma missionária, irmãos, o Senhor visitou ela, e o Senhor disse para ela, olha, faça a minha obra. E ela era jovem, ela falou assim, Senhor, permita primeiro eu terminar meus estudos. E aquela jovem, irmãos, terminou os estudos, o Senhor voltou novamente, faça a minha obra. Senhor, permita-me casar. Deus permitiu ela casar, e ela, novamente o Senhor veio a ela. Quando veio, Senhor, permita-me ter filhos. E o Senhor concedeu filhos para ela. E quando ela teve os filhos, já estavam grandes, aí o Senhor voltou para ela, faça a minha obra de missões. E ela falou assim, Senhor,
permita, Senhor, que eu agora, Senhor, possa ajudar meus filhos na faculdade. Eles se formaram, depois o Senhor veio novamente a ela, e ela falou: Senhor, agora deixa eu ver os meus filhos, Senhor, se casarem. Eles se casaram, e novamente o Senhor veio a ela: faça a minha obra. E ela falou assim: Senhor, permita agora, Senhor, eu criar os meus netos. E ela criou os seus netos. Sabe o que aconteceu? Todas as vezes que o Senhor vinha, ela colocava sempre, irmãos, uma justificação, algo. Ela ficou já agora anciã, e o Senhor veio, ela já estava agora com a idade avançada, irmãos, e não poderia mais fazer nada para o Senhor, porque sempre adiantava, irmãos, aquilo que Deus tinha que fazer na vida dela, nos dias que Ele chamou. Preste atenção, o que Deus Ele tem para fazer na sua vida, não é para que daqui 5 anos, daqui 10 anos não. O que Deus tem para fazer na sua vida se chama hoje. É hoje que nós precisamos desprender, abraçar esta palavra, abraçar essa obra de Deus, a vontade de Deus, abraçar, irmãos, e ser um povo só, e levar o evangelho do Senhor, porque há muitas vidas que estão aí, se não houver a pregação do evangelho, vão perecer, vão morrer, vai para o inferno, e nós podemos fazer algo para essas vidas. Olhe para a tua família agora, lá, quantos que precisam de Jesus? Quantos pais, irmãos, que são crentes, que seus filhos estão desviados, estão afastados? Precisamos levantar, irmãos, hoje, esse estandarte, esta bandeira do Evangelho. Precisamos ser um arauto de Deus, precisamos anunciar. Esta é a proposta aqui, olha, os evangelistas que estão sendo levantados hoje, aqui nesta noite, esses evangelistas, irmãos, precisam ter a conscientização. Olha, você é chamado para não ter um título somente, você está sendo chamado hoje, para trabalhar para o reino de Deus. A igreja que você está congregando é para você suar, é para vestir a camisa do reino, é para você trabalhar. A obra de Deus fala de trabalho, e não é para preguiçoso não, viu? A obra de Deus não é para preguiçoso, é para gente que quer trabalhar. Aleluia! E quando você entender essas coisas, e esta palavra, irmãos, você evangelizar, começa hoje. Há muitas formas e maneiras de você evangelizar. É na sua igreja, é na rua, é através de departamento. Você pode levar, fazer visita no hospital, você pode levar esta palavra, fazer, irmãos, olha, é uma ação social, levar comida aos que estão famintos, roupa para os que estão aí precisando. Você tem uma maneira de outra, levar a palavra de Deus, mas leve a palavra, pregue a palavra, venha fazer algo para Deus, porque os dias estão se abreviando, Jesus está voltando, e nós precisamos apresentar diante do Senhor, irmãos, as almas e a obra que nós fizemos para Ele, a nossa mordomia. O que nós estamos fazendo para Deus? O que estamos fazendo para o Senhor? Eu estou passando agora, fazendo um tratamento, irmãos, que eu estou com uma pressão que vai embaixo, vai em cima, e tudo fala os irmãos: pastor, vai fazer. Vou fazer o acompanhamento, vou orar e vou continuar fazendo a obra de Deus. Vou continuar pregando, vou continuar evangelizando, porque vidas precisam ouvir esta palavra. Amém? A outra coisa aqui que nós precisamos ter, irmãos, olha, cuidado a se dar atenção, olha. Todo evangelista, o obreiro, irmãos, ele precisa ter cuidado nas suas conversas, irmãos, na sua conversação no dia a dia. Nós temos, irmão, nós somos o quê? Pessoas, assim como uma pessoa, um funcionário público, a sua pessoa, ele é uma pessoa pública. Eu trabalhei na casa de um procurador-geral da República, eu era segurança na casa dele, e eu prestava atenção. Ele era seletivo, não era todo lugar que ele ia, que estava, ele ia para os lugares específicos, porque ele era uma pessoa pública. O cristão também, irmãos, nós somos uma pessoa pública da fé, que nós somos uma testemunha que estamos pregando a Jesus. Então, nosso comportamento, que pregamos o Evangelho, nós temos que ter uma conduta, irmãos, dentro da nossa casa, com os nossos amigos, dentro da igreja, porque as pessoas precisam ver nas nossas vidas, irmãos, algo diferente. Mas hoje nós vemos as conversações, não é só no meio da membresia não, mas infelizmente, irmãos, é no meio dos obreiros, falando conversações, palavras torpes, fazendo gestos obscenos, não tem respeito. Aí quando a pessoa ela vem para pregar a palavra de Deus, ou ela vem para poder trazer, irmãos, uma exposição da Bíblia, a pessoa ora, fica os desdenhos, fica ali, irmãos, olha, acusações,
Fica as pessoas ali, irmãos, fazendo mangosta da pessoa, por quê? Porque a pessoa, ela não toma uma postura. Nós temos que ter uma postura como um servo de Deus, como cristão, e principalmente os obreiros do altar. Os obreiros do altar têm que se portar com respeito, para que as pessoas possam olhar ele com respeito, não com gracinha, com brincadeira. Há tempo para tudo. Mas no tempo, na hora, irmãos, de levar o exercício da nossa fé, nós precisamos ter cuidado. E quantos que estão aí, irmãos, na função de evangelista pregando a palavra? Ele, quando está pregando a palavra, ele é sério, ele tem uma postura assim, diferenciada, mas no decorrer da sua vida, no cotidiano da sua vida, ele vai levando a sua vida de qualquer maneira. Deus, ele quer, irmãos, que nós viemos ter uma postura para que as pessoas possam olhar para nossas vidas e possam ter respeito. Um grande evangelista que está com o Senhor, que chamava Billy Graham, um homem de Deus que anunciou a palavra de Deus. Aquele homem tinha respeito, irmãos, nas igrejas, nas lideranças. Era todo, irmãos, toda a denominação, o homem tinha respeito nas nações, até nos países comunistas aquele homem entrou, porque aquele homem tinha uma postura diferenciada. Foram chamar, ele foi convidado para ser o presidente dos Estados Unidos, mas ele recusou, porque ele falou: olha, a função que eu estou ocupando, olha, é mais nobre do que a função de um presidente dos Estados Unidos. Você já pensou o que é ocupar uma cadeira lá nos Estados Unidos, sendo um representante, um chefe daquela nação? Pois aquele evangelho falou assim: olha, a minha função, ela é mais honrosa, mais digna, e ela é uma função a qual eu estou anunciando ser um portador do evangelho de Deus aqui na terra, anunciando Cristo para as nações. Olha que coisa maravilhosa. Deus, irmãos, ele espera novos evangelistas no nosso dia, que nesta noite, oxalá que Deus venha levantar evangelista neste ministério. Deus venha acender a chama no teu coração e você venha tomar uma decisão ao lado de Jesus. Amém? O seu ministério e a sua congregação, preste atenção, procure levar a sério o seu trabalho, procure levar a sério a sua vida cristã, o seu ministério. O obreiro, irmãos, o obreiro é que vai fazer dele mesmo assim, não é pastor que vai fazer o obreiro, não. A gente tem pessoa que pensa que é o pastor que vai me ajudar, ele vai me dar ali uma ajudinha, vai me dar um empurrão. Não é não, é você que precisa, irmão, se colocar e desejar e fazer. Eu estava comentando ontem, a gente nessa caminhada, irmãos, eu estava na igreja do pastor, lá da Assembleia de Deus do Sobradinho, era na Adonai, quem pastoreava era o pastor Sidney, meu irmão, naquela igreja. E aí, um dia, fizeram lá, me convidaram, eu era diácono lá, e o meu irmão me convidou para me ser o preleitor naquela noite, para pregar a palavra de Deus. Aí eu fiquei todo alegre. Eu vou pregar lá na Adonai. Irmãos, olha, quando a gente é jovem é cheio de vaidade. A gente tem tanta vaidade, mas a gente vai, irmãos, amadurecendo, essas vaidades vai deixando de lado. E aí, quando naquela mocidade, aquela vaidade, vou pregar naquele lugar. E quando eu fui lá, irmão, naquele dia, pregar, irmãos, olha, eu já tinha orado, me apresentado, a Bíblia já estava aberta. Pastor João Daí entra na hora, irmãos, lá na igreja, vem ele e uma comitiva. Eles ficaram atrás ali do púlpito, veio só um obreiro no meu ouvido, falou assim: olha, meu líder, é o pastor, ele falou para o senhor dar oportunidade para o missionário que veio lá da Bahia. Aí eu só olhei assim para ele e falei assim: amém, estamos aqui para servir, se o chefe mandou, então obedeçamos. Saí humildemente, fui lá para a cadeira, quem pregou foi o missionário. Aí na hora começou aqueles murmúrios dentro da igreja, depois e os obreiros. Aí o obreiro chegou para mim e falou assim: não, pastor Cid e o pastor João Daí, o que eles fizeram? Tiraram você da pregação para poder colocar aquele missionário que veio lá da Bahia, isso não é certo. Aí eu falei para ele: olha, não é assim que funciona. Ele é o nosso pastor, e é ele que está aqui, ele sabe o que faz, ele é dirigido por Deus, e a oportunidade foi ele que assim direcionou. Estamos aqui para obedecer, não estamos aqui para questionar. Mas humanamente lá no meu coração estava rasgado, era triste, já estava chateado. A gente é humano,
Eu estava furioso por dentro, mas esse pastor, né? Eu não poderia compartilhar com os obreiros, porque você não pode promover, irmãos, esse tipo de situação. Você não pode lançar, você não pode promover, você tem que promover a paz e a reconciliação. Mas só Deus sabe como eu voltei para casa, eu fui orar. Aí para começar, lá veio meu irmão, domingo você vai pregar. Aí veio aquele negócio, a carne, eu vou pregar, Jesus. E a humilhação que eu passei, o pastor me tirou, estava já lá com a Bíblia aberta, já oraram, eu vou ter que voltar, mas quem é servo tem que baixar a cabeça e tem que obedecer. Domingo eu estava lá, preguei a palavra, olha, a noite Deus, irmãos, olha, abençoou poderosamente aquele lugar, e foi algo, irmãos, extraordinário. Sabe o que Deus está falando? Olha, Deus está trabalhando no nosso caráter, na nossa humildade, porque, irmãos, porque quem está em cima é Deus, e nós estamos embaixo, estamos aqui é para obedecer, não é para fazer do jeito que a gente quer, do jeito que Deus Ele quer. E tem muitos obreiros que ficam aí com orgulho, cheio da sua razão, porque fez dessa maneira, o pastor está errado, está equivocado. Não, o pastor, ele tem as rédeas, porque o Espírito Santo está sobre a vida do pastor, e nós precisamos acreditar que o Espírito do Senhor está sobre a vida do nosso pastor. Não podemos questionar, temos que obedecer. Você está entendendo? Para nós fazermos a obra de Deus, irmão, nós precisamos ter humildade. Tem que ter simplicidade, irmão, porque Deus ele vai exaltar os humildes, mas Ele vai abaixar os orgulhosos. E muitas pessoas não conseguem, irmãos, prosseguir, ficam frustrados no seu ministério, na sua vida, porque não tem humildade. Olha, ainda fica a reflexão nessa noite, irmãos, que nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, a quem nós iremos, irmãos, acusar, a quem iremos apontar o dedo, porque isso é muito sério. Nós precisamos analisar, precisamos filtrar, precisamos ver verdadeiramente. Nós não podemos aceitar, irmão, nenhum tipo de calúnia, nenhum tipo de falatório, irmãos, contra a nossa igreja, os nossos líderes e contra os irmãos. Eu sou pastor lá na igreja, tem um irmão lá que congregava comigo, era carga torta, carga torta. E chegou, irmão, chegou aquela pessoa para mim e falou assim: olha, pastor Salmão, vai dar um jeito naquela tua ovelha negra lá, que aquilo ali não presta, não vale nada. Eu olhei para ele e falei assim: olha, presta atenção, aquela ovelha ali é a ovelha de Jesus, é minha ovelha, e Deus está tratando, e eu estou bem. Eu não admito você falar mal dele, porque é minha ovelha. E eu e aquele homem saiu de lá, foi embora e falou assim: pastor, não entendo. Olha, você não entende, mas eu entendo, que a Bíblia fala que nós devemos cuidar e zelar do nosso rebanho, das nossas ovelhas. Eu não vou admitir que você fale mal da minha ovelha. E ele foi embora. Muitas pessoas às vezes chegam lá, falam mal do seu ministério, falam mal dos irmãos, falam mal do seu pastor, falam mal da sua igreja. Você não se levanta para defender. Isso é uma deslealdade, é uma infidelidade. Se você está sendo, irmãos, complacente com aquilo, isso não é certo. Defenda, irmãos, os seus irmãos em Cristo, não aceite. Porque tem um que está, irmãos, cuidando dele. Enquanto ele estiver na igreja, tem um bom pastor que está cuidando dele, o Espírito Santo. Tem um pastor que está velando pela alma dele, e nós estamos orando pelos irmãos. Aleluia! Não podemos aceitar nenhum tipo de calúnia, mas nós vemos hoje, irmãos, uma situação que muitos obreiros ficam falando mal um do outro. Muitos irmãos ficam falando mal nesse seminário dessa noite. É para a gente aprender que nós não podemos falar mal, não podemos falar mal de ministério, não podemos falar mal de pastores. Nós devemos orar e deixar nas mãos de Deus. Nós devemos cuidar dos nossos problemas, irmão, porque já estamos cheios de problemas. Deixa as pessoas com os problemas dele, viu? Cuide dos seus problemas, cuide da sua vida. Aceite, irmãos, a palavra de Deus, o trato e o trabalhar de Deus na sua vida, que isso, irmãos, é que vai fazer a diferença. Nesse seminário dessa noite aqui, a qual que estamos aqui, irmãos, esses 2 dias estamos aprendendo aqui, irmãos, na casa do Senhor. É para nós praticarmos, não é somente ouvir, mas é para praticar, porque isso vai acontecer. Nós devemos, irmãos, viver essa palavra do Senhor, viver esta palavra de dia e de noite. Nós vemos, irmãos, que muitos irmãos têm o desejo de ser obreiro, muitos querem fazer a obra do Senhor, mas, irmãos, quando vê o peso da obra,
quando vê o arroxo, o cinto apertar, irmãos, vê o negócio, pensava que esse negócio era bom, irmãos, mas só quem está na obra, quem está fazendo, sabe, irmãos, está nos bastidores, o que se faz e passa na obra de Deus. Porque nós precisamos, irmãos, aprender hoje nessa noite, se Deus ele confiou algo nas suas mãos, seja fiel para Deus, seja fiel para o Senhor, seja fiel para Jesus, seja fiel ao Senhor, não venha retroceder. Aquele que colocou a mão no arado não pode mais olhar para trás. E quantos irmãos querem olhar para trás, querem deixar de lado o cajado, querem deixar a sua responsabilidade, porque não está aguentando, irmãos, o peso, não está aguentando a pressão. Mas eu quero dizer para você, aquele que vos chamou, aquele que designou, nomeou, aquele que separou, aquele que ordenou, ele é fiel para sustentar, segurar, até o dia que a qual ele nos levar, ou no arrebatamento da sua igreja. Ele é fiel, aleluia. Ele é fiel, porque, irmãos, aquele que lida com a obra, com a obra do Senhor, vai passar muitos altos e baixos, O pastor, ele precisa buscar do Senhor em todos os sentidos. Ele precisa ter uma palavra, ele precisa ter um conselho, uma palavra, irmãos, para dar para as pessoas. Por isso que eu falei, os diáconos, eles precisam dar assistência aos pastores, aqueles que estão no altar para orar, para jejuar e orar, porque se o pastor estiver fazendo cheio de atribuições, fazendo muita coisa, como é que ele vai, irmãos, no altar, transmitir a palavra, ter uma espiritualidade para corresponder às necessidades da ovelha e do povo? Como? Jamais. Nós precisamos. Entrou uma irmã lá na igreja, tinha uma irmã lá na igreja, ela nova convertida, e aí ela estava lá na igreja, e a gente, pastor, a gente vê assim o semblante do povo, e o Espírito Santo vai nos mostrando, o pastor conhece a sua ovelha. Eu olhei para aquela irmã, vi ela triste, cabeça baixa, e aí no final eu chamei ela, irmã, o que está acontecendo com a irmã? Aí aquela irmã falou assim, pastor, eu estou para perder o casamento, meu marido está para me largar, porque eu não posso engravidar. E aí eu falei para ela, é mesmo? Sério? E ela falou assim, olha, e eu tenho que pagar um tratamento que é quase de 15 a 17 mil, e eu não tenho esse dinheiro. E eu estou vendo que eu vou perder esse casamento. E aí eu olhei para assim, minha filha, esse problema é tão fácil para Jesus resolver. Isso aí é fácil demais. Eu falei assim, é mesmo, pastor? Minha filha, tu vai fazer o voto de Ana. E ela é nova convertida, ela não entendia, né? Voto de Ana, pastor? Que negócio é esse? Vem aqui para o altar. Peguei um envelope. Peguei aquele envelope. Vem aqui, segura a sua mão. Levante para o céu. Eu não vou te explicar não, porque você não vai entender, tua cabeça vai ficar em confusão. Deixa que eu vou orar por você. Eu falei, Jesus, assim como tu fez com Ana, o Senhor vai fazer com ela. Eu falei assim, olha para mim. Mandava ela olhar. Presta atenção. A criança, quando tiver 1 ano de idade, eu não vou te estabelecer o voto, não. Ele é voluntário, é no teu coração. Quando a criança estiver com 1 ano, você vai trazer no altar, você vai apresentar o Senhor em forma de gratidão. Se você não atentar ao que eu estou te falando, se você não ensinar essa criança nos caminhos do Senhor, se você não cuidar, esse voto aí, olha, essa criança se perder, vai voltar tudo para ela. Aí a maneira e a forma que Deus vai agir, é Ele que vai fazer, não sou eu. Então pega esse voto aí, levanta aí. Recebe em nome de Jesus e receba a tua bênção. Ela foi embora. Com 1 mês e pouco ela engravidou. E o menino já está com 2 anos. E já tá grávida agora do segundo agora. Falou, pastor, já estou com 6 meses com outro menino. Já estou agora com outro menino. Amém? E o que acontece, irmãos? Aquela mulher ali, ela recebeu uma bênção dentro daquele, irmão, que eu estou falando. Se os pastores, irmãos, eles querem receber algo de Deus, estar na presença, eles precisam ter tempo. A minha vida, irmãos, eu entreguei para Jesus e abri mão. A minha vida é em casa, é lendo Bíblia, estudando Bíblia, é orando, é indo para fazer, para pregar, para cuidar da obra de Deus, é para ficar à disposição do reino. Aí as pessoas falam, pastor, está doido, amanhã qual vai ser a sua aposentadoria? Amanhã qual vai ser o seu seguro-desemprego? Qual é a garantia? Eu falo assim, a minha garantia é aquele que me chamou.
A minha garantia é Deus. Ele é meu patrão, Ele é meu médico, é Ele que cuida de mim. Amanhã o futuro está nas mãos dEle. Eu só tenho que caminhar pela fé. Aqueles irmãos que são chamados para fazer a obra, precisa de fé. Essa fé convicta para fazer a obra de Deus. Você precisa de fé da parte de Deus, irmãos, para você acreditar nessas promessas que está escrito. Você precisa crer de Gênesis, Apocalipse, que esta é a palavra de Deus, e tudo que está escrito aqui é fiel, e Ele é poderoso e é suficiente para ouvir, e atender e fazer viver aquilo que Ele tem para nossas vidas. Se eu morrer hoje, eu sou um homem bem-aventurado, feliz. Eu posso dizer, porque Jesus me deu uma família, uma esposa. Pastor, Jesus me deu filhos. Jeremias queria namorar, nem namorar, Deus não deixou ele namorar, ainda mais casar, ficou lá. Deus não deixou, Deus deixou casar, que coisa boa. Me deu 3 filhos, a coisa que eu mais amava, o pastor Gedalias sabe aqui, olha, eu queria fazer a obra de Deus. Olha, irmãos, era uma vontade do meu coração tão grande de fazer, olha, eu não sabia nem nada, eu ficava lá, o pastor, e eu via, eu quero ser igual o meu pastor. Eu quero, irmãos, Jesus me deu tudo. Sabe a única coisa que eu estou esperando agora, irmão? Batismo com o Espírito Santo. Pastor Gedolias orava por mim. Pessoal, fiz campanha de 40 dias, fui para o monte. Eu fazia tudo, irmãos, olha, para Jesus me batizar. Até um dia que chegou lá uma pessoa na igreja, no culto, falou assim, vem aqui, irmão Salmão. Hoje Jesus vai te revelar o pecado, porque você não é batizado com o Espírito Santo. Eu falei, olha assim, é mesmo, irmão. Então deixa eu me ajoelhar aqui. Que Deus te mostre qual é o meu pecado para me consertar, porque eu quero receber essa bênção. Aí ele orou, e nada, e eu esperando. Aí Deus levantou uma irmã, começou a falar em língua, a outra do outro lado começou a vir interpretar, falou assim, o meu servo está na dispensação da minha graça. Aí o pastor José Antônio falou assim, agora eu entendi, deixa para lá, vamos continuar o culto. Continuou o culto. Eu digo para você, olha, eu não recebi, mas eu creio que Jesus batiza com o Espírito Santo e Ele vai me batizar. Ele batiza, Ele salva, Ele cura, Ele liberta. E é uma área da minha vida que não aconteceu, irmão, que eu ia interromper o que Deus estava na minha vida. Tem gente, irmão, que não recebe algo de Deus, parar, Deus não me deu, eu vou parar. Tem muitos obreiros, qualquer coisinha quer parar. Qualquer coisinha que acontece na sua vida, eu não quero mais, tu fica jururu, fica ali fazendo birra com Deus, birra com o ministério. É você que está perdendo, fazendo, está entardecendo o que Deus quer na tua vida. Deus quer que você rompa, trabalhe a área específica. Se essa área está boa, conserve ela, trabalhe a área que precisa ser trabalhada. Essa área do Espírito Santo é obra de Jesus, é obra do Pai do Espírito Santo. No momento Ele vai fazer na minha vida, mas eu vou continuar pregando a palavra. E aonde eu vou, Jesus, Ele cura, batiza com o Espírito Santo, o pessoal não entende. Para terminar, concluir, me chamaram lá para Fortaleza, para me fazer um seminário de missões lá na igreja. Uma semana. Estava lá o pastor Samuel, estava lá, irmãos, ele está lá em Portugal hoje. Aí eu falei para ele, olha, no último dia da festa, Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Só que eu tenho um problema, no dia que eu fui pregar, tem esse negócio de ventilador lá no Ceará. Irmão, eu tenho uma alergia, eu perco a voz. Aqueles banhos de ventilador, tudo me cercando, e aí eu perdi a voz, fiquei rouco, fanhoso, falei, agora pronto. E aí um dia eu ministrava, outro dia era a Suzana, aí a Suzana ministrou sábado e no outro dia, e ela falou assim, eu vou ministrar que você não está conseguindo falar. Eu vou ministrar e você vai ser meu intérprete, mas eu vou falar o que Deus tem que falar. E o Espírito Santo tinha já falado na minha mente colocado, é para colocar as jovens aqui do lado direito, é para colocar aqui, olha, os varão e as varoas aqui, que eu vou batizar com o Espírito Santo. E chame os obreiros, coloque aqui que quando você liberar a palavra, impor as mãos, Jesus vai batizar. Irmão, naquela noite Jesus batizou 14 jovens com o Espírito Santo. Batizou, irmãos, olha, muitas irmãs, renovou aqueles varões, toda a igreja. Sabe o que acontece, irmão? E estes sinais seguirão aos que crê. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, e se beber alguma coisa mortífera, mal nenhum acontecerá. Sabe o que quer dizer? Olha, o que está nessa Bíblia, eu creio verdadeiramente, porque Deus, Ele é bom e é maravilhoso, e é misericordioso, e Ele faz aquilo que Ele quer. Eu creio que Ele salva, Ele cura, Ele liberta, porque eu vivenciei. Por isso que eu falei, eu sou um homem feliz.
porque a minha vida, eu já estou acabando minha geração, daqui um dia eu estou para a casa da promessa, e se eu for para a casa da promessa, vou para a glória. Falou, Senhor, muito obrigado, porque Jesus, eu sei que Ele vai batizar, Ele vai realizar, irmãos, olha, isso na minha vida, e eu quero cada vez mais essa chama no coração. Olha, irmãos, eu quero dizer para você, eu não tenho, olha, nem ciúme, nem inveja de quem é batizado com o Espírito Santo nessa geração. Eu fico vendo, o povo é batizado com o Espírito Santo, não tem vontade de orar. Os obreiros batizados com o Espírito Santo não tem vontade, irmão, de levantar de madrugada, reunir os obreiros, não tem força, não tem vontade de fazer a obra. Olha, como dizia o pastor Leonardo, falava assim, olha, parece que foi batizado no vinagre. Ele falava para mim, pastor, irmão Salmão, parece que a pessoa foi batizada no vinagre. Oh, coisa triste, ele falava isso para mim. E eu batizado no vinagre, o que quer dizer isso? Ele falava para assim, olha, porque parece que foi batizado, mas esqueceu qual é o sentido desse batismo. Jesus, irmãos, Ele quer batizar com o Espírito Santo. Jesus, Ele quer nos revestir, como foi lido aqui, e Ele falou assim, olha que vos dou poder. Ele quer que nós venhamos ser verdadeira testemunha. Ele quer obreiros, irmãos, para fazer a obra, que não venha ter medo do inferno, não venha ter medo de demônio. Eu fico vendo pessoas dizendo assim, olha, você vê lá na África, tem bruxo, e fica querendo a meio do altar. Eu falei assim, olha, maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está com a igreja, é o Espírito Santo. Ele é a nossa fonte de poder, Ele é a nossa fonte de vida, e a igreja ela é poderosa e rompe no poder do Espírito Santo. Aleluia. Macumbeiro lá quando eu estava lá no galpão, macumbeiro lá do vale chegou para mim e falou assim, olha, olhou no meu olho, você vai fechar a igreja, porque você não vai continuar. Eu olhei para o olho do macumbeiro e falou assim, só fecha quando Jesus ordenar. Enquanto não ordenar, eu estou aqui, fazendo a obra. E o homem fez macumba, botou cabeça de cabrito, botou galinha, era todo dia, era velha, era tudo, e eu lá, e tinha lá um pessoal que mexia com tráfico, era uma bagunça, jogava pedra no telhado, jogava pedra nos vidros, irmãos, e não quebrava, e olha, a gente orando até 3, 4 horas da manhã, junto com esse jovem aí, e Deus fazendo um reboliço, batizando com o Espírito Santo, irmãos, olha, Deus é maravilhoso. Eu falei, Jesus vai batizar toda a congregação. Eu falei, fique de joelho. E nós oramos 3 horas. Sabe o que Jesus fez? Batizou toda a igreja, menos o pastor e mais 2. Mas eu sei que Jesus batizou toda aquela congregação. Esses jovens foram todos batizados com o Espírito Santo. Sabe o que Jesus falou para mim? Vou assoprar do teu meio aqui e vou te dar paz. Sabe o que Deus fez? Tirou os traficantes, tirou aquelas pessoas que me perturbavam. Jesus, olha, esse negócio dessas perturbações, é muita perturbação. Jesus, dá um negócio, fala um jeito aí, Jesus, para mim. E eu falei assim, vou tirar. E o macumbeiro lá, o feiticeiro lá, Jesus tirou, assoprou, que eu não sei nem para onde foi. E a obra rompeu. Deus quer fazer, olha, quando eu cheguei, falei aqui para o pastor, Deus, pastor, Ele vai trazer mudanças nesse ministério, Deus vai fazer coisas grandes nesta igreja, e Deus tem uma graça tão especial com a sua vida, pastor. Eu falei para o pastor, olha, Deus tem um amor por esse pastor, uma graça, Ele tem um carinho tão grande por esse pastor. Eu amei ele, falei hoje para a pastora Suzana, eu amei o pastor lá, gostei dele, nós ficamos amigos. Sabe, tem igreja que a gente vai, que a gente ama, que a gente sente, parece que é a nossa casa. Eu amei. Deus, Ele vai crescer, vai alargar as tendas. Deus vai abençoar esse ministério ricamente. E eu não estou falando aqui, olha, de meninice não, viu? Estou falando algo aqui, irmãos, olha, pelo Espírito, Deus vai abençoar esta igreja. Se o pastor, se os obreiros atentar no que foi falado nesses dias, guardar no seu coração, praticar, for fiel a esta palavra, se atentares para a palavra do Senhor, que Deus Ele vai desdobrar e fazer essa igreja, ela vai ser uma igreja que vai ser um referencial. Deus vai abençoar muitas vidas aqui, prosperar muitas vidas aqui, muitas moças aqui vão casar, não vai ficar para titia, viu? Muitas pessoas vão casar, amém? Glória a Deus. Olha, esse aqui, tu vê o testemunho da esposa dele. A esposa dele hoje está terminando o mestrado de Direito. Ela chegou na igreja e ela fala assim, pastor, não vou ser ninguém. Olha como é que é a vida de um pastor que é diferente. Ela olhou para mim e disse, olha,
você hoje entrou numa igreja, tem um sacerdote, vou orar por você, vai ser diferente. Deus vai mudar a tua vida. Aí ela falou, pastor, não tem jeito não, eu sou amaldiçoado pelo meu pai e minha mãe, e eu sou feminista, não quero casar, não me vejo atrás de um fogão, e nem cuidando, nem fazendo, nem passando roupa para homem não. Fala assim, é? Pois a palavra de Deus fala o contrário. Ele te chamou para você ser um auxiliar, para você cuidar do seu esposo, para você fazer a obra de Deus, e vai fazer direito. Direitinho a obra de Deus. Aí, irmãos, ela não tinha namorado. Falei, compre 2 alianças, e eu vou fazer um ato profético. Todo culto eu vou orar por você. E ela vinha lá para o culto, eu orava. E eu estendia o ato profético sobre ela. E aí, minha filha, estava esse obreiro lá na igreja. E ela acaba o quê? 2 anos, nada. E aí ela falou assim, olha minha filha, você vai ser bom na área profissional, mas sentimental, o diabo vai destruir tua vida. Vou te passar um direcionamento. Muitas pessoas não entendem isso. Pensam que é loucura. Você vai para o altar, vai ficar só você, vai ficar. Ela levantava às 6 da manhã, chegava às 11 horas da noite. E eu falei assim, minha filha, qual o dia que você está folgando? Que o pastor tem que investigar. Pastor, não tenho dia nenhum. Dia de domingo é para me limpar minhas roupas, fazer o almoço para meus pais, e no outro dia eu vou trabalhar. E eu só tenho uma folga sábado à noite. Pois é esse dia que eu quero. Tu vai ficar no altar de 10 da noite, só vai depois da escola bíblica dominical, e aí é problema seu, que agora o problema é espiritual que Deus vai resolver na tua vida. Aí isso aconteceu 2 anos. 2 anos eu orando por ela e nada, mas só que ela tinha que ficar no altar, ela não podia ir para cinema, não podia namorar, não podia fazer, era do trabalho para a igreja. E aí no dia que ela chegou para mim, ela falou assim, pastor, 2 anos no altar e não resolveu nada. Eu estou falando, irmãos, olha o peso do ministério, dos pastores. Para falar conselho e dar direcionamento tem que ser de Deus. Não é brincadeira, não é coisa séria. Ou você levanta ou você destrói a vida da pessoa. E eu olhei para ela e falei assim, olha, escute bem. Pastor, nada resolveu. Eu falei assim, Jesus, não resolveu nada, essa mulher 2 anos aqui. Aí o Espírito Santo, pergunte para ela se ela está fazendo o que foi direcionado, o direcionamento que foi dado. Eu falei assim, minha filha, você está saindo, está indo para o cinema, fazendo aquilo que não era para fazer. Pastor, estou indo, felizmente. Aí está por isso. E eu alívio, ô Jesus, misericórdia. E eu falei, então se renova a sua aliança, renova a tua aliança, e Deus ele vai te abençoar. Ela renovou, pegou ali aquelas alianças. Com, irmãos, menos de 2, 3 meses ela casou com esse varão aqui, ó. Casou com esse varão. Ela não se via como mãe não, pastor. Ela dizia, eu não quero ser mãe não. Esse negócio de mãe, eu não me vejo olhando menino não, chamando meu pé do ouvido não. Aí a gente lá na igreja orando, ciclo de oração, eu olhei para ela assim, meu filho, o dia quando vem aquela unção, aquela graça, botei meu olho nela, falei assim, olha, recebe em nome de Jesus e fique grávida em nome de Jesus. Aí, mas ela sentiu um negócio, uma fresa no útero dela, com 1 mês ela ficou grávida. A menininha já está com quantos anos, Borja, sua filha? 3 anos. Creiar nos meus profetas, na palavra, nós estamos aqui para brincar não, quando a pessoa, irmãos, ela é direcionada para o altar, ela busca, o obreiro, ele tem compromisso com Deus, com a palavra de Deus, Deus tem compromisso, a tua boca, ela vai ser boca de Deus. Aí quando foi para ela, irmãos, quando ela chegou, falou assim, pastor, o negócio lá, ela trouxe para ver, ela estava desempregada, não arrumava emprego, e ela disse que abriu 2 portas, um emprego ela disse que ganhava mais do que o outro, e ela me mostrou o nome, falou assim, a faculdade, como é o nome da faculdade, Borja? Projeção e outra no banco, e ela falou assim, pastor, olha como é que é a coisa, mas falou, pastor, o que o senhor escolher, eu vou. E eu olhei assim, botou o nome projeção, então eu vou falar sincero, não sabia nem o que é aquela projeção não, entra nessa projeção aqui que é coisa de Deus, porta de Deus e você vai ser abençoada. O outro lá, irmão, o emprego era para ganhar mais, projeção ela ganhar pouco, pastor, não entendi não, o pastor está doido, esse aqui eu vou ganhar mais, pastor, esse aqui eu vou ganhar menos. Aí sabe o que aconteceu? Nessa projeção ela ganhou meia bolsa da faculdade. E quando ela ganhou a meia bolsa da faculdade, ela me contando, me lembra até hoje, fora da igreja, acabando o culto, já estou terminando, pastor. Amém? Aí ela terminando, olha, sabe o que aconteceu? Aí aquela falou assim, pastor, eu ganhei a metade da bolsa.
Aí eu falei assim, alegrei com ela, dei as costas. Quando eu falei assim, o Espírito Santo, ela vai fazer direito. Eu falei assim, minha filha, tu vai fazer direito. Ela falou, não tem como, pastor, esse é o problema de Deus com você, tu vai fazer direito. Com 3, 4 meses, irmãos, ela recebeu uma bolsa de direito, uma bolsa completa, para a glória de Deus. Olha, eu quero dizer para você, creiai nos meus profetas e prosperareis. Os homens de Deus, irmãos, ainda há homens de Deus nessa terra que faz a obra de Deus com sinceridade, com verdade. Tem pessoas que não querem manipular, não quer o que é seu, quer trazer a palavra de Deus. Há muitas pessoas enganando nesse mundo, mas ainda há muitas pessoas que estão fazendo a obra de Deus com sinceridade. E eu vim nesta noite aqui para concluir, para poder abençoar esta igreja com todas as sortes de bênçãos, esse ministério. Esse ministério vai desbravar, vai romper, vai crescer. Esta igreja vai prosperar. Essa igreja, irmãos, os obreiros vão prosperar. Vai ser uma igreja, irmãos, que vai ser bênção para esta cidade chamada Riacho Fundo 1. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória. Me dá o papel. Glória a Deus. Os irmãos foram abençoados. Olha as promessas de Deus aí, na sua vida, no chamado, no ministério, na igreja. Eu ia passar para o pastor aqui para ele chamar, mas a lista ficou meio assim, um pouco difícil. Então a gente vai convidar aqui na frente agora os irmãos que vão ser separados para diaconato. Esses irmãos que vão para o diaconato é porque já são auxiliares. E as irmãs que vão para a missionária é porque já são diaconisa da igreja. Então, vou convidar aqui na frente a irmã. Eu quero aqui, antes de convidar os irmãos, dizer para a igreja, aqueles irmãos que, porventura, não foram convidados, não está sendo chamado aqui, seja homem ou mulher, seja jovem, não se sinta frustrado, porque se porventura você está trabalhando, vou usar o exemplo aqui do jovem Natan, por exemplo, só para dar um exemplo para a igreja. Não se sinta frustrado se por acaso você não vai ser convidado a estar aqui na frente agora para receber uma unção, porque não funciona assim, é porque eu sou irmão dele, ele vai ser consagrado ou esse não vai, eu sou o esposo daquela ali, aquela irmã vai ser para missionária, eu não vou ser pastor. Não funciona assim, o chamado de Deus não é assim. Então, quero só dizer que talvez o irmão ou a irmã está sendo chamada hoje, você pode ser chamada amanhã, o mês que vem, o ano que vem, isso é com Deus. O que Deus colocou, igual o pastor nos explicou, nos ensinou claramente aqui, confirmou, o Espírito Santo confirmou, é que essa chamada, Deus vem me inculcando, digamos assim, e você já tem essa chamada. Falta você desempenhar, falta você desenvolver. Está aqui o pastor Gedelias que vai nos dar mais outra aula aqui e vai confirmar tudo o que nós estamos falando. É um referencial para nós. E é uma honra receber o homem aqui. Aleluia. Então eu quero convidar aqui a Thalita. A Thalita, ela é auxiliar há muito tempo, desenvolve esse trabalho há muito tempo. Desse lado aqui, por favor, Thalita. Aliás, aqui desse lado, tá? Na esquerda aqui. A Luciana, a irmã Luciana, também a irmã Luciana. Aqui na esquerda também, irmã Luciana. O irmão não está aqui, o irmão auxiliar, o Tomás, ele vai ser consagrado, no próximo culto que ele tiver aqui, a gente faz a unção sobre ele, amém? E deixa eu ver se tem mais alguém aqui para o diaconato. Não, então, tem pessoas que estão no meu coração, para me chamar, mas eu preciso conversar com essa pessoa primeiro, porque eu não quero chamar ele e depois ele não desenvolver. Se eu chamo ele para auxiliar, ele tem que desenvolver, porque senão eu vou frustrar, falar, Senhor, tu não mostrou? Não, mas é porque ele que não quis desenvolver. Então não é isso, então eu tenho que falar com a pessoa, irmão, Deus está me incomodando para me te levantar como auxiliar, ou como diaconato, ou seja, para o diácono. Então aí quando essa pessoa confirma, pastor, eu aceito.
aí a gente faz isso, porque já vi vários ministérios que o pastor, pela direção do Espírito Santo, chama fulano, e o fulano não assume a posição. Aí parece que o pastor não estava na graça. Não é isso. A pessoa que não quer, a pessoa que não assumiu aquela posição. Então não é assim, tá bom? Mas desse lado aqui eu quero chamar a irmã Silvanete. A irmã Silvanete, ela vai ser consagrada a missionária. Glória a Deus. Ela já assume esse papel. A irmã, vocês sabem que ela já desenvolve essa função ministerial. Eu estou aqui chamando e quero também chamar aqui na frente a irmã Michele. Eu estou até perdido aqui na lista, isso. A irmã Michele, ela reconhecendo ela como missionária. Porque quando a irmã Michele chegou aqui, cadê a irmã Michele? Ah, está ali. Pode ficar à vontade, irmã, tem tempo. Então, quando a irmã Michele chegou aqui, ela chegou com a credencial de missionária. E a gente trabalhou na vida da irmã Michele uns dias aí, depois eu aconselhei ela, irmã Michele, a senhora é missionária, então a senhora sabe o portar, a senhora sabe, e ela passou nos testes que a gente fez aqui, ou seja, não foi bem um teste, mas depois ela viu que a gente fez um outro teste, e ela passou, pela simplicidade e a humildade, porque ela transferiu, ou seja, na orientação do pastor, aconteceu uma coisa que interessante, ela não teve por usurpação tomar a posse de um cargo que ela tinha aqui. Foi transferido para o presbítero assumiu os adolescentes, ela até ajudou, porque tem pessoa que fica ferida, e ela ficou na dela e continua ajudando a igreja, se portou da forma normal, e Deus sabe como tratar, como agir, então eu não estou aqui, eu estou reconhecendo o que ela já é. Ela veio assim, eu não vou tirar, quem é general, ninguém vai tirar a patente dele. Ele pode até sair do exército, mas ele vai continuar general. Então é assim. Também quero reconhecer aqui como a irmã Iraci. A irmã Iraci também, desde o pastor Filho, que ela também me apresentou essa situação aqui como missionária. A irmã Iraci, ela tem muito trabalho, ela é mais missionária dentro da casa dela do que aqui. Vocês têm ideia? E eu acompanho a irmã Iraci, eu estou aqui, de vez em quando eu estou acolá acompanhando ela, a situação dela é muito difícil, mas ela se esforça, ela está aqui nas consagrações, ela está aqui na medida do possível, inclusive para ela estar aqui hoje, ela já me explicou a dificuldade que está, porque ela cuida dos pais, ela cuida dos filhos, é uma situação muito difícil, só a gente que sabe, e a gente acompanha, sabe como é que é a situação, e é mulher de Deus, então ela está aí, eu estou reconhecendo ela, que ela também chegou como missionária, então a gente está reconhecendo o cargo, tá bom? Também quero convidar desse lado aqui o presbítero, agora os diáconos já foram todos, isso, a missionária também Daiane, missionária Daiane, ela já, há 1 ano que ela vem pagando um preço, porque é assim que funciona, no Ministério Madureira, a gente aprendemos lá assim, né? Então o pastor separa uma irmã para o cargo de evangelista e para o cargo de missionário. O presbítero não, pode ser o mês, na hora, mas a missionária paga um preço, meu Deus, e essa daí tem pago, viu? Tem pago um preço que o diabo se levantou tudo quanto foi jeito, para atrapalhar, para impedir, todas as formas. E ela tem sofrido. Eu falei, Jesus, ela mesmo fala, Senhor, eu não quero mais, não, que chegue logo esse dia, que eu não aguento mais tanta prova, porque Deus prova e aprova, e o diabo fica tentando todo jeito desaprovar, só Deus para dar essa grande vitória, mas chegou o dia da vitória. Hoje mesmo eu falei, Senhor, me perdoa, eu vou passar para a igreja porque o pastor é muito aberto, me perdoa, mas Deus me deu uma casa, irmão, com uma piscina, e Deus sabe por quê, porque se eu fosse ficar, hoje eu deveria estar jejuando o dia todo por esse evento, eu sei, reconheço isso, igual o pastor faz aqui, mas eu falei, mas se eu ficar focado nisso o tempo todo, até eu vou adoecer, eu estava doente esse dia que eu não estava aguentando dormir, eu falei, eu estou supercarregado, eu vou mergulhar na minha piscina e vou ficar de molho lá, todo mundo já pagou seu preço, hoje é só benção,
Hoje é dia da bênção, Senhor, tem misericórdia. Essa semana eu já sofri demais, não precisa mais não. Então é assim, Deus sabe como tratar, porque Deus não adianta o Senhor ter na frente, atrás do púlpito, uns pastores doentes, né, irmã? Estressado. Então a gente tem que dar um descanso para a própria matéria. Então está aqui a missionária bem merecida, porque ela desenvolve há muitos anos, não é por ser minha filha, mas é porque é o chamado de Deus. Então ela está aí, glória a Deus. E também queremos chamar aqui na frente o irmão diácono, então ele vai ser consagrado a presbítero, o irmão Rubemar Pinto, inclusive é o esposo da missionária Daiane. Também vão estar assumindo, igual os pastores aqui nos ensinam, quanto maior a responsabilidade, mais peso é sobre a gente começa a andar assim, então a gente vai, não está subindo, a gente está descendo, né? O pastor Gedalia está assim, ó, tanto cargo que ele tinha sobre ele, glória a Deus. Então é assim que funciona a obra de Deus. Então, e aí deixa eu conferir aqui. Eu vou fazer, pastor, que a gente ia chamar parte a parte, mas eu vou chamar logo todos, pode ser? Isso, exatamente. Eu vou convidar também a missionária Ruth de Paula, que é a minha esposa, porque Deus já falou dezenas de vezes aqui que ela é pastora. E mesmo no Ministério Madureira também já se consagra, a gente usa como referencial, apenas como referencial, a pastora, então ela também vai receber a unção de pastora hoje, amém? Porque nós não podemos segurar, se assim foi confirmado por Deus. Então deixa eu só conferir a lista aqui, para mim não deixar ninguém de fora. Silvanete, irmão Tomás, e o Tomás a gente vai ungir ele no meio da semana. As irmãs que estão reconhecidas, e aí como é que a gente vai fazer? A gente vai separar aqui, uma irmã, ela nem precisa vir aqui não, ela está só sendo separada, viu, irmã Gilza? A senhora fica em pé bem aí, fica em pé, só bem aí onde a senhora está, é porque é assim que funciona no ministério, que a gente aprendemos, a senhora está sendo separada para missionária, daqui um ano, a sua prova é isso aí, daqui um ano, praticamente nessa mesma data, nesse mesmo mês, provavelmente, a senhora será consagrada missionária aqui. Então, a senhora está separada para missionária. Amém? Eu não sei se a senhora... Eu sei que aqui a senhora prega, ora, não sei se a senhora já é diaconisa. Obreira. Então, amém. Então, a senhora está separada para a diaconisa, nós sentimos de Deus, e aí a minha esposa me falou, eu falei, eu também... Então vamos fazer a coisa do jeito que a gente aprendemos, sem pressa e na direção do Espírito Santo. Então a senhora está separada. E daqui a um ano, e os demais irmãos vão ficar onde? No óleo. No óleo, viu? Tem pessoa que fala, vai ficar no sal. Não, aqui não. Vai ficar no óleo. No óleo porque pode ser que seja o mês que vem, pode ser que seja daqui a um ano, 2 anos. Tem um caso, vou dar um exemplo aqui, eu aprendi muito com meus pastores, tem obreiro que ele é ótimo, lá na porta, é um obreiro excelente, quando tira ele e coloca ele no púlpito, ele não desenvolve, então tem pessoas que é ótima ali naquela posição que ele está, e a gente não pode estragar. Então quer dizer, o senhor está falando de alguém, do Natan, de alguma? Não, estou falando só que cada um assuma a posição que Deus colocou, porque a irmã Thalita pode ficar talvez 10 anos, como diaconisa agora, ou ela pode ser consagrada o ano que vem a missionária, isso vai depender da desenvolver dela e da chamada de Deus na vida dela. Então isso aqui não é todo ano faz um curso e vai passando, não, é conforme o Espírito Santo confirmar e conforme a própria pessoa se dispor a buscar, amém? E nós temos a honra de estar aqui com o pastor Gedelias, e aí igual o pastor colocou, nós queremos que ele acompanhe fazendo essa unção sobre a vida dos irmãos. A irmã Claudilene Gomes, ela está sendo reconhecida que ela chegou aqui diaconisa, e a gente nunca apresentou, não fez essa confirmação, então vem aqui, irmã. Cadê a irmã Claudilene? A esposa do irmão Arley.
Se ela tiver com o neném, ajuda ali. Isso. Que o irmão Arley chegou aqui, diácono, e Deus falou, diácono não, isso aqui é presbítero. E aí ele recebeu a unção, a confirmação ali no ministério, e aqui agora a irmã também está sendo confirmada, né? E quem sabe, né? Aí logo Deus é que vai orientar. Igreja, tem assim alguns, é um roteiro, um ritualismo, né? Mas isso é importante. Aqui em Êxodo 30, versículo 30, é escrito, também ungirás Arão os seus filhos e santificarás para administrar o sacerdócio. Vai ter já unção, não é? Aqui nessa noite. E tem o direcionamento aqui, o cerimonial, né? Aos auxiliares, aos diáconos também. E também aqueles que vão estar sendo ministros do altar, serem ordenados. Todos aqui fazer uma confissão, um pacto, né, diante de Deus e da igreja, porque o pastor vai estar, nós aprendemos ontem que a ninguém devemos botar nossa mão, ser precipitado, mas nós devemos confessar com a nossa boca, o nosso compromisso com Deus. Igual eu falei ontem, tem muitas pessoas que falam, eu vou fazer e amanhã abandona. Não, é igual casamento, vocês, é como aqui hoje está fazendo um cerimonial, um compromisso com Deus, e é eterno, não tem mais volta não. É até, né? O senhor convidou o pastor Gedelino? Não convidei. Eu só mandei só. É mais do que uma confirmação. O pastor Gedelino chegou aqui. Ele é um referencial. E nesse ato aqui, irmão, é mais do que uma confirmação. Amém. Então vocês vão repetir comigo nessa noite, né? Fala assim: Senhor meu Deus, eu estou aqui diante do teu altar para fazer, Senhor, a minha confissão, o meu pacto contigo, Senhor, para sacramentar neste altar, que o Senhor venha me abençoar, venha me prosperar, e o meu compromisso, Senhor, que eu faço contigo, é um compromisso de fidelidade, de lealdade, diante de ti, diante da igreja e todas as testemunhas nos céus e na terra, que a partir de hoje, Senhor, eu estou aqui para selar, Senhor, o meu compromisso contigo. Eu vou orar. A igreja, estenda as mãos para cá, por gentileza. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, num cerimonial, num ato, Senhor, tão maravilhoso, tão glorioso, ó Deus. Que o Senhor dos céus, ó Deus, venha nesta noite. O Senhor venha, Senhor Deus amado, com a cobertura, com a tua unção. Derrame, Deus, a tua glória, o teu azeite neste momento, Senhor. Vem Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Senhor, revestir, Senhor, com autoridade espiritual, Senhor. Uma autoridade, Senhor Deus amado, no reino espiritual. Uma autoridade, Senhor Deus, para pregar a tua palavra, uma capacitação para ensinar. Uma autoridade, Deus, para expulsar demônios, ó Deus. Uma autoridade, Senhor, para expulsar, Senhor, legiões, Senhor, principados, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus, vem agora neste momento, Senhor Deus, aos auxiliar os diáconos, que eles venham ser prósperos e bem-sucedidos, assim também, Senhor Deus, como aqueles que estão, Senhor, sendo levados, Senhor, e ordenados nesta noite como ministros do Senhor neste altar. Meu Deus e meu Pai, venha revestindo, Senhor, venha, Senhor, trazendo as vestimentas sacerdotal. Espírito Santo, ordena os teus anjos para alinhar, Senhor, essas vestes, Senhor, sacerdotal, em nome de Jesus, ó Pai.
Conceda, Senhor Deus, a sabedoria espiritual, a sabedoria para esta terra, a sabedoria para, Senhor Deus, para aconselhar. Dê sabedoria, Senhor Deus, para entrar e sair. Dá a eles, ó Deus, a unção, Senhor. Venha com a tua graça, Senhor. Venha com a tua unção. Venha com a tua unção neste momento, Senhor. Venha envolver, Senhor Deus amado, teus ministros nas labaredas de fogo, Senhor. Toca com pincel de fogo, Senhor, na boca, Senhor, de cada um, Senhor, desses que estão diante do teu altar, Senhor. Renova eles em língua, Senhor. Oramos nas imposição das mãos, Senhor, que seja, Senhor, liberado, otorgado, Senhor, transferido os dons espirituais, Senhor. Capacita, Senhor, concede as línguas, Senhor, concede as interpretações, as visões noturnas, o dom da fé do Espírito, Senhor. Concede, Senhor, o dom da cura e dom de curar, Senhor. Conceda, Senhor Deus, aleluia, o dom, Senhor, aleluia, Senhor, em outras línguas, Senhor, para interpretação. Reveste esta igreja, os obreiros, Senhor, no poder do Espírito Santo. Ó Deus, venha com a virtude, Senhor. Venha, Senhor, na virtude, venha na graça, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Dá cobertura sobre os teus filhos, Senhor, sobre as suas famílias, sobre os seus filhos, Senhor, sobre o ministério, Senhor. Dá, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, força. Dá, Senhor, a tua energia. Dá, Senhor, reveste com a tua glória, Senhor. Reveste na força do teu Espírito, da graça do Senhor. Nesta noite, Senhor, que esses obreiros, ó Pai, eles venham frutificar para a glória do teu nome. Eles venham frutificar para a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Recebe aí, recebe. Recebe em nome de Jesus, recebe, recebe. Que venha o manto do Senhor sobre ti. Venha as asas do Altíssimo para proteger, ó Deus amado, da experiência, o sobrenatural, Senhor, para viver, Senhor, nos moldes da igreja primitiva, Senhor. Ó Deus, dê graça, dê sabedoria, crescimento, desenvoltura, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Forte, forte, forte. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Sim, meu Deus. Yajalemahante biahadai, ele me esconde dai. Quando rimahante basuide daia, chamando Emaha, e tu menda daia, indo e voltando, entrando e saindo, falando e calando, seja a tua bênção e ela sendo usada como instrumento abençoador, em nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia. Trabalhai e orai na seara e na vinda do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quer estar, sim, na vinha do Senhor. Que maravilha, Deus. Aleluia, a glória do céu é grande neste lugar. Aleluia. Podeis levantar, meus irmãos. Oh, glória. Deus preparou esse banquete. Como Deus confirma. Como Deus sela. Aleluia. Glória a Deus. A irmã, que agora eu foquei ela ali, a irmã Patrícia, ela chegou recentemente no nosso meio. Ela desenvolve um papel de auxiliar ali, muito bom, e na igreja toda. Então eu vou deixar ela no óleo, desenvolvendo o mesmo papel, pelo um tempo, tá bom? Assim como o Natan ali, está no óleo, desenvolvendo. E aqui nós temos mais missionária, essa ali também é missionária abençoada, aquela ali, ó. Amém? Só que ela viaja, ela é irmã da irmã Silvânia, mas já é consagrada, e Deus vai levantando, viu, obreiros na sua obra, porque a obra de Deus não para e ela tem a tendência de aumentar. A irmã Ana, né, que já prega também, é desse jeito aí, a obra do Senhor não para e cresce a cada dia, amém? E você não fique se escondendo aí, você que tem chamada, porque quando Deus quiser, te consagra até pelo Espírito Santo dele, amém? Então vamos agradecer o Senhor. Eu quero chamar aqui o pastor Gedelias para fazer a oração por toda a igreja,
Amém? Porque foi o Espírito Santo que trouxe ele aqui. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Beligode tu manai. Para os dudenendenai. Charabas guitenazes dei. Os queridos, a minha alegria é muito grande. Então o pastor está dizendo, sabe que eu nunca visito igrejas. Mas hoje eu não pude, porque ele colocou lá no WhatsApp. Eu falei, filho, e a gente correndo para um lado e para o outro, a gente não tem tempo de encontrar tanto. Outro dia nós estávamos ministrando lá na Batista Ebenezer, com um grupo lá que veio dos Estados Unidos, ele estava lá, mas encontra sim, quando ele vai lá em casa, e tudo mais, mas em trabalhos. Mas isso aqui foi das sementes. Esse aqui foi o pão que Deus me deu, aquele se lança teu pão sobre as águas. A conversão desse rapaz foi uma coisa muito linda. Ele estava correndo da tia dele, que queria matar ele, toda endemoniada, e entrou no subsolo. Nossa igreja era tão grande que era num subsolo. E eu estava pregando. Só vou falar isso aqui, que já está na hora de terminar. Mas eu até escrevi a semana passada, pastor. A gente está tendo um problema tremendo. Eu sou dos antigamente. Eu sou pentecostal dos antigamente. Aos 7 anos eu vivi avivamentos tremendos. Vivi vários avivamentos na igreja. A igreja que eu pastoreava quando esse rapaz aceitou Jesus, irmão, era fogo puro, certo? Chegar na porta da igreja, tinha 3 endemoniados. Mas tinha endemoniado que chegou lá da torre da televisão que se ia matar um dia, passava a mão no chão assim que saía fogo. O senhor curou aquela mulher, libertou, virou uma missionária. Esse rapaz, a tia dele estava correndo atrás dele, tinha uns 13, 14 anos com a faca. Ele correu, não achou outro lugar, entrou, emburacou lá na igreja. Quando ele emburacou lá, eu estava pregando, eu dei um grito com ele, que eu quase matei ele. Rapaz, vira crente! Você é crente? Não, vira crente agora! A minha esposa passou uma semana, meu Deus, ele assustou, ele não aceitou Jesus, ele ficou, e eu fiquei orando, Jesus, manda ele de novo. Próximo culto, quando eu cheguei, ele já estava lá na igreja. Aí pronto, até hoje. E você vê um fruto que Deus te deu. Fazer prosperar Brasil afora, fazer mundo afora. E Deus faz assim, separa a gente, mas é tão unido que não tem como. Como eu não vou lá agora, Jesus? Porque está lá o meu filho. Charamuante de voadedai. O senhor está dizendo uma moça que tem desse lado. O senhor quer te levantar para uma obra missionária dentro desse tempo. Mas é uma obra missionária diferente. É coisas tão grandes, é muito grande. Você vai ser surpreendida muitas vezes, porque você vai correr de um lado para o outro. Deus vai te usar poderosamente, e você será uma bênção. E você precisa de uma coisa: se dedicar inteiramente. E também, é claro que precisa estudar secularmente, vai fazendo o que tem para fazer, no tempo certo. Eu tenho meditado muito, pastor, sobre o tempo de Deus. Tem coisas que Deus faz que a gente... Hoje mesmo eu estava estudando a Bíblia, vendo quanto Deus às vezes demora a agir. Então, esperei com paciência no Senhor. Deus deu a vocês um pastor, certo? Homem experiente, era de Madureira, eu sou Madureira, eu sou Missões, eu sou de Jesus, viu? Eu não tenho esse negócio comigo de lá, de cá e tal. E ultimamente eu gosto até de igreja que não está em convenção nenhuma, porque virou política. E estou fora. Então, eu não estou nem aí. Jesus já falou que eu sou pastor
na favela, no shopping, na igreja, fora da igreja, de quem é crente, de quem não é crente. Hoje mesmo Deus já me moveu para Samambaia, fui em 2 igrejas que Deus me mandou ir, e cheguei lá, tinha uma irmã, a esposa do pastor, com câncer, o cabelo já não tem mais, orei com ela nesta manhã, e eu sei que Deus vai operar, porque Deus me mandou ir lá. Senhor, eu quero colocar, Senhor, a nossa pequenez perante a Tua grandeza, as nossas fraquezas perante a Tua força, até as nossas imperfeições nós colocamos aqui na Tua presença, para que um fogo do Espírito venha e queima as nossas imperfeições, e nos leva, Pai, essas imperfeições para longe de nós. E em nome de Jesus, o Teu Filho, a Tua igreja seja levantada, edificada em Ti, em Cristo Jesus, para esta obra desses últimos dias. E aqui está o Teu povo que se chama pelo Teu nome, a Tua igreja. Senhor, sobre cada crente que está aqui, sobre cada criança, sobre cada jovem, sobre cada pessoa que está aqui nesta noite, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que dê saúde no corpo, na alma e no espírito, e cada um seja um instrumento de bênção nesses dias trabalhosos, para que o Teu nome seja exaltado na terra, e glorificado, e exaltado seja o Teu nome, Pai. Senhor, despede cada um em paz, e que tenhamos uma semana guardada em Ti. Senhor, livra cada um aqui dos homens maus, dos sanguinários, em nome de Jesus, dos mentirosos, dos enganadores, de astúcia maligna, de humana, de acidente. Abençoa os nossos relacionamentos, abençoa o nosso ir, o nosso falar, o nosso calar, o nosso agir, o nosso proceder, e guarda-nos no ir e no voltar, no entrar e no sair, no falar e no calar, e assim seja a Tua bênção sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Antes dos irmãos sair, os irmãos continuam aqui, as missionárias continuam aqui, porque a igreja vai vir cumprimentar vocês aí, mas daqui a pouco. Eu quero dizer para os irmãos que fizeram o curso, ou seja, ficaram no seminário tanto ontem quanto hoje, tem um certificado para entregar para os irmãos, viu? O certificado que vocês fizeram a conclusão do curso do seminário. Aqui, a minha filha vai estar entregando, está contigo, né? Aqueles que estão contigo. E os varões, os irmãos que foram consagrados, também tem um diploma aqui de consagração. A bênção apostólica agora. Amém? Com o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora, nosso amado e querido Jesus, a comunhão e a consolação de Deus, seja com todo o povo de Deus na terra e com a tua vida, a tua família, no teu lar, e todos digam amém. Deus abençoe.